Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast Três Engenheiros. Estamos aqui eu, o meu amigo Guilherme e o nosso convidado de hoje é o Luiz Felipe, que também é da área de engenharia. Podem se apresentar aí, Guilherme, Luiz. Pode ser o Hoje- Guilherme primeiro. Eu sou o Guilherme, sou graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu já estou no doutorado na própria Engenharia Ambiental. E pode se apresentar, Luiz. Eu sou Luiz Felipe de Souza, tenho 29 anos, sou graduando em Engenharia Civil, mas também tenho um histórico aí de outras graduações não finalizadas. Mas estou finalizando já na reta final do curso, faltando um ano aproximadamente para terminar a graduação aí. Tu falou qual que é o curso? Falei, Falou? Engenharia Civil, né? sim, Engenharia Civil. Tá. Semana passada nós tivemos aqui a convidada Larissa, que ela fez Engenharia Sanitária e Ambiental, assim como eu e o Guilherme, né? Fez Uhum. não, ela é graduanda, ela tá fazendo. Sim, novamente estamos com um convidado lá nos finalmente próximo da formatura. Exatamente. Já quase perdendo os cabelos também. Em tese. Falta quanto tempo, Luiz, para se formar? Faltam 2 semestres. Já Ainda começou o TCC ali ou ainda não? não, ainda não. Não. Eu já estou maquinando aqui o TCC, mas ainda não peguei a disciplina. Uhum. Mas já E- tem orientador, já conversou, já sabe que vai ser orientador, já sabe como vai ser o tema. Então, já estou jogando a conversinha ali no professor para ver se ele me aceita, né? Mas já tenho uma ideia mais ou menos do tema, né? Porque Uhum. foi, eu busco fazer alguma coisa na área de estruturas, que é o que, o que a graduação o que na graduação, nessa graduação me cativou mais, assim, foram as disciplinas que me cativaram mais, então acho que não vai dar para fugir muito dessa Passamos área de longe um do estrutura. outro, eu e tu, então. É, Do lados opostos da engenharia, assim. Eu não suporto essa parte de estrutura. Não, o... eu desde como. Na verdade, quando eu entrei na engenharia civil ali, eu não imaginava que eu ia me identificar tanto. Porque eu gostava muito da parte de tecnologia, Uhum. principalmente tecnologia de concreto, parte de dosagem, a parte mais química da engenharia, né? Mas aí acabei me descobrindo ali com o decorrer né, conforme foram chegando as matérias, acabei me identificando demais com essa área de estruturas ali. Então, acho que dá pra gente aproveitar que tu falou aí que tu gostava da tecnologia, né? Parte química da parte de engenharia e começar lá pelo início da tua graduação, né? Como é que tu falou ali que tinha outra graduação antes, né? Como é que tu descobriu que queria ser né? Queria fazer engenharia? Qual foi o curso que tu fez antes? Conta Então, pra gente isso aí. essa escolha da engenharia, agora vocês vão ter que sentar bem aí, porque vai vir uma história. Não, sentado, a gente já tá, né? Eu escolhi a engenharia basicamente porque eu já tinha uma afinidade com a área, porque quando eu fiz o ensino médio, eu fiz o ensino médio integrado, né? Então, junto com o ensino médio, eu fiz o curso técnico em edificações também. E aí, eu sempre tive uma afinidade com a área de engenharias, porque na verdade, eu não cheguei a finalizar o curso técnico, porque eu queria começar uma graduação de uma vez e o curso, né, o ensino médio integrado, ele leva um ano a mais para tu concluir, por causa dessa Uhum. questão do curso técnico, né? Então eu acabei abandonando ali a parte do técnico, saí para fiz um supletivo para poder fazer o vestibular. E aí que começa a lambança. Porque o primeiro vestibular que eu fiz, eu botei a primeira opção como eu queria fazer engenharia mecânica na época. Uhum. Só que só que eu não tinha muita certeza ainda, porque era muito novo, né? Tinha 17, 18 anos na época. E aí eu coloquei como segunda opção o curso de física, porque eu gostava bastante dessa área de exatas, de física ali no ensino médio, né? E como eu estudei ali no Cefet na época, que hoje é o IFSC, né? A gente tinha bastante contato com a parte prática da física, tinha bastante aula de laboratório, tinha bastante exposição, assim, né? Bastante contato com a parte mais palpável da física. E aí,
Não passei para o vestibular em engenharia mecânica, que era, se eu não me engano, era o terceiro ou quarto curso mais concorrido da UFSC na época. E Sim. só que Sim. acabei passando para física, né? Então, entrei no curso, fiz uma parte da graduação também, até que eu decidi começar a dar aula para ver como é que seria o meu futuro, né? Aí que o negócio desandou. O curso de física, ele tem essa, acho que é meio que uma obrigação, assim, de dar aula, não é? Tem o Nas Física fases... Licenciatura e o Física Bacharelado. Pelo que eu Isso, entendi, ele deve ter feito licenciatura, né? isso, eu fiz licenciatura, o curso, eu O cursei licenciatura é Que é para para dar próprio aula? para dar aula. O Isso, bacharelado, ainda mais para os ouvintes que ouvem essas nomenclaturas e estão confundindo, a Uhum. licenciatura é para quem quer lecionar e estar apto para dar aula no ensino médio. Não que você não possa exatamente, dar aula no ensino superior, mas para tu dar aula no ensino médio, segundo a legislação brasileira, concordemos ou não, tu precisa de uma licenciatura. Tanto na rede exatamente. pública quanto na rede privada. Então, daí tu tem que fazer curso de licenciatura em física para dar aula de física. O bacharelado tu tá fazendo para virar profissional na área de física. Para trabalhar, ou nem que seja na academia, que é o que a maior parte das pessoas vão lá para ser pesquisador em física e no final, por tabela, acaba sendo professor na faculdade, mas essa Uhum. pessoa que fez bacharelado não está apta a dar no ensino médio. Ele teria que fazer as disciplinas de licenciatura. Isso, normalmente, até eu conheço algumas pessoas que fizeram justamente esse caminho, fizeram o bacharelado, né, finalizaram o bacharelado, e aí depois cursaram as disciplinas da licenciatura, que aí tem bastante coisa de didática, tem disciplinas de didática, outras coisas mais que envolvem mais a parte da docência mesmo. Falam que o Oh, curso de física é o mais difícil da UFSC. O bacharelado, pelo menos. Uhum. É, Conte-me, o que você. Essa é a tua primeira experiência? Não para não desencorajar as pessoas, mas tu te falou que gostava de física. Eu também gostava de física. Adorava é, física, aliás. tem que ser Mas. realista, né? Seja realista. É. O como tu chegou no curso de física, tu viu que o mundo era completamente diferente. exatamente, porque o curso de física, ele é muito denso, assim, é muita informação o tempo todo, e a gente acha, né, quando a gente faz o ensino médio ali, a gente aprende ali as leis de Newton, aprende termodinâmica, aprende um pouquinho ali de mecânica dos fluidos, aprende eletricidade, eletrostática, só que é tudo uma visão muito simplificada, né? Muito, na verdade, muito direcionada, assim. É uma visão muito estreita que a gente Uhum. tem do que existe de aplicação nessas áreas, né? E aí, quando tu chega ali, por exemplo, no primeiro semestre de física, tu já vai ter a disciplina de física 1, né? Que é aquela parte de cinemática, né? Aham. E, Isso daí a gente teve na engenharia também, né, Sim. Gui? e aí Primeira fase. aí tu começa a ver que, né, aquela partezinha lá das movimento retilíneo uniforme, não é tão uniforme assim, né, então, É. aí começam a entrar aqueles asteriscos, né, que o professor no ensino médio ele sempre fala: é aquele negócio do considera o π3, na física Aham. isso não existe, Desconsidera a gravidade, desconsidera é, não sei o na quê. física não tem simplificação para nada, nada vai Sim. ser simplificado. Tem a física da engenharia. A física um da engenharia é diferente da física um da física. Pelo Sim, que eu saiba, a física um da física ela tem até mais créditos. Eu não tenho certeza. Créditos é horas sim. aula, né? Se eu não me engano, assim, fazem 10 anos que eu fiz a graduação, comecei a graduação em física, então a minha memória pode estar me traindo, mas se eu não me engano, a física um da física são 10 créditos. Então, a gente teve física Oxe, um 4 créditos. 4 créditos. Ali Uhum. no E tu fez IFSC, licenciatura ainda. Eu acho que o isso, bacharelado ainda é mais complexo do que a licenciatura em física. com certeza, porque a licenciatura tem algumas matérias que vão abrandar ali, porque, não que não sejam importantes, porque Uhum. são muito importantes, principalmente para quem quer atuar né, no magistério, né? Mas tem ali as disciplinas mais voltadas para a área de didática mesmo, né? Do tu aprender a ensinar. Então Uhum. isso dá uma aliviada naquele conteúdo mais denso, né? Então tem umas aulas um pouco
digamos, filosóficas, assim, um pouco mais da área de humanas, né? Para dar uma espairecida dos cálculos e tal. E no bacharelado não tem Ô esse Luiz, respiro. antes que tu continue falando aí sobre o curso de física, eu queria tentar entender, ou até mesmo tentar fazer tu entender, né? Não sei se tu já pensou nisso, mas como é que foi tu fazer o curso técnico, que era voltado ali para a área de estrutura, assim, né? Era E aí tu escolher edificações, né? física, tipo, É, tu não tinha percebido que não é a mesma coisa? Como é que tu... não, é que, na verdade, física, né, não foi minha primeira opção. Minha primeira opção é engenharia mecânica, Hum. mas eu era um adolescente também, não sabia muito bem o que que eu queria na época, né. E quando eu entrei na física, eu gostei muito do curso, né, porque ali na primeira fase também, a gente tinha, eu lembro que a gente tinha 4 cadeiras na primeira fase, que era física um, cálculo um, geometria analítica e introdução e ciência da computação, que era uma matéria de basicamente de programação, né. É bem legal Uhum, essa matéria. É, bem bacana, né. E e e achei, cara, achei fantástico, assim, achei fantástico e quis continuar, porque a minha ideia, né, porque como esse que a gente pode chamar de um bloco de disciplinas, ele é comum à física, mas também é comum a várias engenharias, né, então, acredito que a uhum, maioria das engenharias no primeiro semestre tu vai ter essas 4 disciplinas, né. E a minha ideia era entrar na física, tentar uma transferência interna ou fazer o vestibular novamente e validar essas matérias depois, né. Mas eu acabei gostando do curso, cara, eu acabei gostando inicialmente ali da graduação em física e decidi uhum. continuar. Porque é um curso bacana, né, que tu adquire muito conhecimento, né, como eu falei ali, o conhecimento ele, na área da física ele fica muito amplo, né, ele não é tão restrito como aquele conhecimento que a gente tem do ensino médio, né, então eu achei que eu iria gostar do curso no começo, e aí decidi continuar. Mas eu acho que assim, ó, o ponto de virada para mim foi o momento em que eu comecei a lecionar mesmo. Porque assim, Uhum. eu amo ensinar, eu adoro ensinar, gosto de dar aula, gosto de conversar, de transferir conhecimento, né. Que é o que tá fazendo aqui no podcast, né, Luiz? Sim. É o objetivo aqui no podcast. Exatamente. Mas, eu acho que assim, a rotina de quem trabalha no magistério, assim, que eu acho que talvez a maioria das pessoas não saiba, né, ou talvez não seja tão percebido, é que a vida do professor não é só dar aula. O professor não vai lá, só entra na sala, dá aula para a galera e acabou. Não, tem muita coisa por trás ali no magistério que, por exemplo, planejamento de aula, você tem que planejar aula Eu para adoro planejar aula. eu já não gostava muito, porque na época que eu dei aula na rede estadual, né, Uhum. escolas públicas ali para o ensino médio. E aí, a disciplina de física tem 2 créditos no ensino médio da rede pública. Então é muito pouca aula. Então o professor de física, ele acaba tendo muitas turmas, para Uhum, ter uma carga horária de um professor que, por exemplo, digamos que ele dá matemática no ensino fundamental, a cada turma de matemática que um professor tem no ensino fundamental, o professor de física tem que ter 3 turmas no ensino médio para ter a mesma carga horária. E aí isso acaba pesando muito, sabe. Então tu tem muita prova para corrigir, muito trabalho, e aí isso acaba acumulando, fim de semana que tu acha que tu vai dar uma descansada, tu nem vê a cara da tua família, porque tu tá ali. Mas eu acho que assim, ó, eu admiro demais qualquer pessoal que trabalha no magistério, né, qualquer professor, mas eu acho que parece ser clichê, assim, mas eu acho que tem um pouco de vocação mesmo, tu tem que ter vocação para ser professor. E eu descobri que eu não tinha, não tinha. tu gostava de física, e tal, mas essa parte ali Não, tem que gostar também, né? exatamente, eu gostava também de ensinar, né, cara, tanto Uhum, que, depois até em outras oportunidades, eu também sou músico, né, então desde criança eu sou envolvido com música. Então depois que eu parei de dar aula, eu comecei a dar aula voluntário de música por um tempo ali, porque é um negócio
que é bacana, de tu ensinar alguém alguma coisa, mas o que me desagradava nessa parte do magistério, de ser professor, é toda essa carga que vem escondida, assim, sabe? Uhum. Essa é uma parte que eu não ligo. Eu gosto de planejar aula, eu gosto de corrigir prova. Principalmente que eu corrigi prova, eu já fiz, quando eu fazia prova, eu fazia toda uma tabela no Excel pra já ter os resultados todos direitinho, daí só corrigia muito rápido assim a prova. Aí eu Então, não mas assim, tinha ó, esses esquemas. vamos tentar pensar na cabeça de alguém que não passou pelo que vocês passaram ainda. Uhum. Como é que uma pessoa que nem sabe ainda o que vai fazer da vida poderia identificar se ela vai gostar de dar aula ou se ela não vai gostar de dar aula, né? Como no caso o Guilherme gosta de planejar, gosta de dar aula, gosta de corrigir, e o Luiz não se identificou muito com isso, né? Como é que a pessoa pode tentar, talvez, se identificar com essa parte da licenciatura, com o curso de física de licenciatura? Talvez o Guilherme tenha mais propriedade para falar sobre isso que eu, mas eu acho que assim, primeiro tu tem que gostar de pessoas, né? Porque querendo ou não, tu vai estar envolvido, né, em toda a tua trajetória com pessoas, né? Então, tu tem que gostar de lidar com pessoas, né? E Eu pessoas de todos os tipos, né? Isso, exatamente. Desde o mais educado para o menos educado e Eu acho que para quem leciona na academia, assim, talvez isso porque aí o teu público vai ser um pouco mais nichado, já é uma galera que já tem uma mais maduro, visão. assim, né? Isso, exatamente, é. Mas para quem quer trabalhar ali no ensino básico, né, aí realmente é completamente heterogêneo, assim. Uhum. Numa mesma turma tu tem amostra acredito, de todo tipo de pessoa que existe na sociedade. E principalmente trabalhando em escola pública, né? Escola pública acredito que tenha mais isso ainda do que escola particular. E eu acho que também a pessoa não pode ter nenhum problema com esse lado burocrata das coisas, né? Porque tu vai ter que corrigir prova, tu vai ter que lançar nota no sistema, tu vai ter que registrar frequência, tu vai ter que entregar relatório. Então é algo que às vezes está implícito, a pessoa não sabe que isso vai existir, né, na carreira, e eu acho que isso acaba sendo uma grande parte assim do, da tua função, né, do teu labor. Não sei, eu acho que o Uhum. Guilherme ele pode. Eu não, eu só dei estágio de docência na faculdade, mas Hum, eu preparava a aula, produzia prova, mas eu não era as partes burocráticas. Não, na realidade eu fazia tudo. Eu, inclusive, botava nota no sistema, atualizava o Moodle, só que eu só dei na universidade. Eu não tenho experiência em dar aula para o ensino fundamental e médio. Eu sei que é uhum. bem diferente, porque no ensino superior tu tem muito mais liberdade, assim. Sim, com certeza. Não, é que realmente ali no ensino médio, no ensino fundamental e médio, a gente tem. A gente segue um. Claro, as universidades também têm, né, o seu plano político-pedagógico ali, né? Uhum, Mas eu acho que realmente né, na educação básica a gente tem uma restrição, até pela maturidade mesmo do público, né? Porque são crianças que, com certeza, 90, por exemplo, eu dava aula de física, né? Quem é que uhum. gosta de física no ensino médio? Ninguém gosta de física no Né, ensino médio, exceto, a minoria, né, assim. exceto São quem faz poucos. engenharia depois. Né? Uhum. É um Mas nicho, assim, que gosta de física. Não, tem três nichos. Tem o nicho que odeia física, tem o nicho que gosta, mas não entende, e tem o nicho que adora e entende. exatamente. Mas aí, isso eu acho que acaba restringindo, assim, porque, né, apesar de tu às vezes ter uma turma muito dedicada, muito empenhada, tu acaba ficando muito amarrado por essa heterogeneidade mesmo, que eu acho que é até bom, é até positivo, assim, pro aprendizado, né? Mas isso acaba restringindo um pouco mais o campo ali, o foco do ensino, né? Tu deu aula por quanto tempo, Luiz? Nessa rede estadual? Cara, foram, de cabeça agora, acho que 3 ou 4 anos. Nossa, tu Foi tava em qual bastante, fase? cara. Nossa. Cara, eu comecei a dar aula bem cedo, na graduação, bem cedo mesmo, assim. Eu não lembro exatamente em qual fase eu estava.
porque a fase ali na física é um conceito muito abstrato, né? Esse conceito de fase. Mas eu fiquei um bom tempo da minha graduação paralelamente ali já lecionando, né? Tu não chegou a terminar física, né? Não, foi porque quando eu comecei a ver, a vislumbrar ali o futuro, né, como um licenciado em física, eu decidi Cara, mudar de área. mas me desculpa, mas a pessoa ficar 4 anos dando aula, como é que como é que demorou 4 anos pra tu tomar essa decisão de não fazer mais Difícil às vezes física, tomar cara? uma decisão. Então eu me pergunto isso às vezes, mas é que a gente quer insistir, a gente, talvez eu esteja exagerando aqui, talvez não seja bem assim, mas assim, porque, como eu te falei, cara, como eu falei pra vocês aqui, né, eu gosto de ensinar, eu acho que isso que me prendeu mais tempo dando aula, sabe, porque eu gosto de ensinar. Mas eu vi que esse background do professor estava meio que consumindo minha saúde, né, então achei que Então foi algo lento e é, doloroso. Porque exatamente. a raiz, o que ele fazia, ele gostava. O problema é que ele não gostava Isso, do entorno, então é, isso segurou bastante ele. É que nem eu Deve no ter dado aquele jornalismo. pico de ânimo inicial e ao longo do tempo foi morrendo, morrendo, morrendo. No isso. jornalismo, eu gostava de jornalismo esportivo, eu gostava do futebol, do jogo, do evento, do que tava ao redor disso. Uhum. Os outros 6 dias da semana eu odiava, por isso que eu saí do jornalismo. É uma Isso boa é bem. parábola, é um bom paralelo Sim. aí, eu acho. Que é Porque, tipo, essa justamente coisa de isso, porque procurar notícia, entrevistar, eu simplesmente achava um saco. Tipo, vou lá entrevistar o jogador, vou lá entrevistar o diretor. Primeiro que eu já acho, eu não quero nem saber o que o jogador tá falando, porque o jogador não fala nada direito. Não em termos de português, essas coisas, mas que ninguém, o jogador nem sabe direito jogar a bola e vai saber explicar o que tá acontecendo no jogo. E Polêmica, hein? Polêmica. não, o que o jogador fala? Na hora da saída, foi um bom, mau resultado, mas agora é pensar no próximo jogo. O jogador só fala isso. Eu não sei porque buscando os eles três perdem pontos. tempo entrevistando o jogador. Claro, tem uns Romários da vida que falam umas frases polêmicas, essas coisas, mas em geral. E eu não suportava essa parte. Eu gostava de cobrir o jogo, assistir o jogo e comentar sobre o jogo. Ponto. Mas isso não ia ser a profissão, no caso. Às vezes a gente Exatamente. tem uma noção muito rasa do que é uma profissão. E só quando a gente entra nela que a gente entende. Sim, sim. Não, é exatamente essa sensação que eu tinha. Enquanto eu estava dentro da sala de aula era maravilhoso. O problema era quando eu saía da sala de aula, né? Aí é que começavam os problemas. Tu tinha dificuldade assim pra fazer as provas? Ou, tipo. Ou o pior era realmente corrigir, postar nota, essas coisas? Não, elaborar prova eu até gostava, assim. Eu só tinha bastante dificuldade em fazer o filtro ali, né? Em saber se eu estava sendo justo na hora de aplicar uma Ah, tá. avaliação. Mas isso não era. Pô, isso aí é interessante, hein? Como é que É, era teu estilo de prova? Era de assinalar? Era tipo aberta? cara, Calcula Os alunos te tudo? odiavam. aí vai ter que perguntar para eles, não sei. Não, Eles diziam que não, né? Mas é aquela prova aqui de física que passa três. é, não, eu buscava, como eu falei, eu buscava ser justo, né, na minha avaliação, então sempre nivelava a prova ali de acordo com o conteúdo que foi passado, né? Porque Uhum, às vezes, né, principalmente quando a gente trabalha ali com ensino médio, né, às vezes o planejamento que a gente faz lá no início do ano letivo, né, que a gente faz um planejamento para o ano inteiro, né, Uhum. às vezes a gente não acaba tendo que acelerar uma coisa demais ali, uhum. tu julga que é algo que é menos importante, tu dá uma enroladinha. E eu buscava nivelar essa questão justamente por essa régua, assim, né. Mas eu gostava de fazer prova de assinalar, né, apesar de ser de física, eu gostava de fazer prova de assinalar, porque era mais fácil de corrigir. E porque eu detestava, cara, corrigir prova era um negócio que me tirava a sanidade, Eu assim. adoro corrigir prova. Nossa, não. Mas aí tu pedia pra mostrar os cálculos ou é só assinalar mesmo e tá tudo Sim, sim. certo? Não, eu sempre pedia para demonstrar ali, ou pelo menos, né, mostrar a tua linha de raciocínio ali, porque eu via se tivesse errado a questão, eu ia lá e dava uma olhadinha no
no desenvolvimento da questão para ver se dava para considerar alguma coisinha. Era Ah, bem, bonzinho então. eu era bem, Gente boa. né, bem Final, generoso final com do os ano a alunos. turma dava presente e tal. Isso não chegou a rolar, não. Ah, Ah, bom, então, e tu chegou a pegar alguém colando assim alguma vez? O que que tu Já, fazia? já. Tu era mais vista grossa? Não fazia vista grossa não, cara, eu zerava mesmo. E sério mesmo, cara? Já zerei algumas Caramba, velho. provas de Mas alunos. a pessoa colava, tu via a pessoa espiando a prova do outro, ou tu via a pessoa com Na, resolução, essas coisas. E, a aliás, como é que é maioria. colar em física? Tipo, Então. Não, é o que eu me pergunto também, cara, porque nunca funcionou pra ninguém colar em física ou mesmo em matemática, né, cara? Mas normalmente, eu acho que talvez essa estatística seja enviesada, né? Mas eu acho que as situações que eu peguei era tentando colar do colega, né? ah, Então, tá. porque eu acho que é mais fácil de tu esconder quando é uma cola tua e é mais difícil do professor pegar também. Então, pode ser que muitos alunos meus tenham colado e eu não percebi. Cara, eu já fiz Pode uma ser. prova que eu só mudei um detalhezinho no enunciado, só que mudava toda a questão. E alguém resolveu a prova do outro. Dava pra ver que a pessoa copiou, porque ela fez toda a resolução como se fosse outra questão. Só que, tipo, eu mudava um detalhezinho no enunciado, só que isso mudava a ordem da questão inteira, tipo, todo o raciocínio. Só que tem gente que não prestava atenção, copiava, daí tinha que zerar, né? Sim. Não, cara, até na graduação, quando eu entrei na graduação, tinha muito professor que gostava de fazer esqueminha que parte dos dados ali envolviam alguma coisa com o teu número de matrícula. Sim, sim. E aí Porra, volta e meia isso vinha aí. uma. Isso aí eu nunca tinha pensado, cara. Isso aí é top, hein, Gui? Eu já Fica a fiz dica aí. isso. Não É, exatamente com o né? número de matrícula. Eu gerei no Excel um valor aleatório pra cada aluno e cada aluno fazia. Tá, é. Como Ah, vocês veem, legal eu gosto de mesmo. Excel, Legal, né? legal, legal. Não, ali na engenharia civil tem, por exemplo, um elemento submetido a uma carga igual a A tua matrícula. os dois últimos números da tua matrícula Caraca, que quilonewton, sabe? massa, cara. E aí tem muita gente que é pego no pulo nessas situações, assim. Poxa, me Falou senti em. mal agora, cara. Nunca tive uma questão personalizada assim. Porra. A tua namorada teve, porque eu dei aula É, pra ela. privilegiada, falando. o... Então tá, tu falou em física, tu chegou a esse momento de desistência. E daí tu tentou outra coisa antes de ir pra engenharia civil? Tentei, com certeza. Fala mais Caraca, sobre o que tu tentou, tua trajetória, ida Então, e volta, ping-pong. não para de surpreender essa então caminhada aí. aí quando eu vi que não era a minha parada o magistério, eu fui atrás de uma outra coisa que eu gostava muito também, sempre desde criança, uma área que me atraiu, que é a aviação. Eu Uhum. fui fazer curso de piloto privado de aeronaves. Aí, Faculdade ou curso. não, é um curso, acho que não é nem profissionalizante o nome, é como se fosse um curso do Detran, sabe? Tu faz autoescola para pilotar Entendi. para dirigir o carro, é o curso que tu faz para Cara, mas pilotar não é o uma coisa avião. muito acessível isso, né? Então, Mas eu foi conheço gente exatamente. que fez. Uhum. E não Não, é só ele. que. Eu conheço mais pessoas que fizeram, mais pessoas bem aleatórias, assim. Mas eu não sei se é o mesmo curso, mas eu já ouvi dizer que, tipo, tem que ter um investimento pesado, assim, pra fazer esses cursos pra ser piloto, assim, né? Não, eu acho Não que sei se é a mesma coisa. se tu for comparar o investimento total, assim, tu vai chegar em valores bem próximos a uma graduação em engenharia numa universidade particular, por exemplo. Para tu Uhum. para tu estar pronto para atuar como um piloto de avião, né? Porque basicamente também para quem está ouvindo a gente e não sabe como é que funciona, para você poder atuar profissionalmente como um piloto de avião, não basta você pilotar um avião, né? Porque primeiro você vai fazer o curso de piloto privado, que ele vai te habilitar para pilotagem de aeronaves monomotoras, né, com um único motor, e voo visual, né, você precisa ter condições visuais para pilotar esse avião, né? E essa licença, né, de piloto privado, ela não permite que você seja remunerado pela sua pilotagem. Uhum. Então, né, mas ela é um pré-requisito para que você faça o curso de piloto comercial de aeronaves, né? Isso vale tanto para avião quanto para helicóptero, né?
apesar de serem formações diferentes, né? Uma habilitação não te permite que você pilote, né? Uma habilitação como piloto de avião não te permite pilotar um helicóptero, né? Mas a estrutura da formação é basicamente a mesma. E aí você faz o curso de piloto comercial que te permite atuar profissionalmente com a tua pilotagem, né? Só que entre, né, esses cursos você precisa de horas práticas, de horas de voo, né? E aí é onde entra o investimento pesado, né? Porque para ser um piloto privado, para você ter o brevet de piloto privado, você tem que fazer 40 horas de voo. E, né, se a gente for... Eu nem sei quanto é que estão os valores hoje em dia, mas uma hora de voo em uma aeronave monomotor ali, né, o famoso teco-teco, deve custar entre 400 e 500 reais, né, Tá, com instrução, tudo. então, para ter essas 40 horas e tu ainda não poderia pilotar sendo remunerado, tu tinha que pagar esses 400 reais a hora, né? Isso, E tipo, só exatamente. dirigir sozinho ali, dar um rolê e voltar, assim? Não, Ou não. vai alguém junto? Não, essas horas de voo são horas de voo de instrução, né? Então você vai sempre acompanhado de um instrutor. É exatamente a mesma como funciona Tipo para tirar a autoescola, né? carteira de motorista. Até, tipo, as aulas práticas. As aulas Isso, práticas. exatamente. Uhum. E aí, após algumas dessas horas de voo, não lembro exatamente qual que é o número, acho que são 25 ou 30 horas de voo, você faz o seu primeiro voo solo, sem instrutor. Que aí basicamente não é um voo, né? Não é um que a gente chama de uma navegação. Você decola o avião, dá uma volta no circuito ali do Se voltar aeródromo. vivo com o avião inteiro, passou, né? Faz uma mais ou menos, baliza. é mais ou menos assim que funciona. Aí tu faz o circuito, pousa o avião, e aí depois tu faz algumas horas de navegação, que aí você tem que fazer voos longos, né? Para pegar justamente essa percepção da navegação visual no curso de piloto privado, né? Porque quando você faz esse curso de piloto privado, você não pode utilizar... pode parecer um pouco radical assim o que eu vou falar, mas você não pode utilizar instrumentos para fazer a sua navegação. Você não pode usar GPS, né? Simplificando o termo. Você só pode usar a bússola, o altímetro e os indicadores, né, do próprio avião, né? Você não tem uma navegação por rádio, nada disso. E aí você faz essas horas de navegação, né, de voos longos, e aí você faz um check com um avaliador da ANAC, e aí ele vai te dizer se tu tá... Que é basicamente um circuito, também é um voo bem rápido. Ele vai te dizer se você tá habilitado ou não para fazer essa pilotagem aí sozinho, né? Se você tirar o brevet ali de piloto privado, aí você pode pilotar sozinho, né? Sem instrução. Sim, sim. Tá, isso tudo que tu falou até agora é pra tirar de piloto privado? Isso, exatamente. E essa habilitação de piloto privado é um pré-requisito para que você comece a sua habilitação como piloto comercial. Uhum. E aí, como piloto comercial, você também faz um curso teórico, né? O do piloto privado, na época que eu fiz, não era obrigatório fazer esse curso teórico. Você podia ir lá fazer a banca da ANAC, né? E você faz uma prova, tem 5 disciplinas lá, que é meteorologia, conhecimentos técnicos aeronáuticos, navegação aérea, regulamento de tráfego aéreo e... Tô esquecendo de uma, enfim, mas são 5. Uhum. E aí você faz essa banca da ANAC, passa por uma junta médica também, você precisa estar com a sua saúde em dia para poder começar a fazer as horas práticas, né? E aí ali para o piloto comercial, antes de fazer essa banca da ANAC, você precisa fazer um curso teórico, porque aí você vai estudar teoria de voo a quinta disciplina era teoria de voo. E aí você vai estudar teoria de voo de alta velocidade no curso de piloto comercial, que aí envolve, né, o que a gente chama de voos supersônicos, acima da velocidade do som. E aí você vai fazer a banca da ANAC novamente, mais uma vez passar pela banca médica, pela junta médica, e aí você vai começar as suas horas práticas de voo para piloto comercial. E aí no curso de piloto comercial você tem que totalizar, junto com as 40 horas já do piloto privado, você tem que totalizar 150 horas de voo para receber esse certificado. Aí também vai ter ali
o voo de cheque, né, com o instrutor da ANAC, e aí você está habilitado para exercer a profissão de piloto de avião. Mas isso também não quer dizer que você vai conseguir exercer, porque, né, uma companhia aérea não contrata ninguém que tem 150 horas de voo, né? O cara Uhum. não vai entregar um Boeing 737 na mão do cara que voa 150 horas de voo de teco-teco, né? Então, e aí o que a galera costuma fazer aí é partir para a área de instrução, né? Que aí as horas que você dá de instrução de voo, você contabiliza como horas de voo suas, né? Você tem que a gente chama de CIV, que é a caderneta individual de voo, onde você registra ali as horas, e essas horas de instrução contam. Então a galera fica atuando ali como instrutor, que não paga muito bem, né? Mas você consegue acumular horas de voo para ir aplicar para vagas no táxi aéreo ou na linha aérea. E eu desisti dessa área também justamente pela questão financeira, porque é muito caro, muito Ah, caro. tá. Assim. Mas tu tava gostando? Nossa, demais. Eu pretendo voltar, não pretendo atuar mais na área profissionalmente, né? Mas como hobby eu acho Tu parou em bem qual bacana. momento? Tu Eu falou da parei privado, do comercial, do instrutor? Em qual momento tu do, parou, assim? do privado. Aí eu cheguei a fazer o curso teórico de Uhum. piloto comercial também, mas não cheguei a fazer nem banca, nada. Daí não Ah, tá. rolou. Então tu Não fez rolou. o privado todo, então. Isso, eu não cheguei a tirar o brevet, eu só fiz as horas de Ah, tá. voo, Tu só mas fizesse não, as... não, não fiz o cheque. Eu não cheguei nem a completar as horas de voo, se eu não me engano. Não fiz nem o voo solo, na verdade. Porque era um investimento bastante alto para mim na época Sim. não dava. E o pior é que a pessoa tem que ir conciliando isso com uma outra renda para poder, Sim. né? Tipo, Sim. sobreviver. A não ser que você tenha ali, né, um patrocínio, alguém que te banque, né? Sim, sim. Aí porque você tem que ter uma fonte de renda para bancar essa brincadeira aí, né? Sim. E Tem que ter não uma é vontade muito grande, né? Pra... e também não é qualquer fonte de renda, né, cara? Porque, né, com, digamos, um salário mínimo, você não consegue bancar um curso de piloto, né? A não Uhum. ser. Na verdade até consegue, mas vai levar muito tempo até você E não conseguir. tem nenhuma maneira de conseguir, tipo, uma bolsa. Então, hoje, na época que eu fiz não tinha, mas hoje parece que tem algumas universidades que oferecem o curso de. Eu não vou lembrar o nome do curso agora. Tipo, Mas é mas uma pra ser... graduação, ciências aeronáuticas. Você pode Uhum. fazer a graduação em ciências aeronáuticas e incluir as suas horas de voo na graduação. Né? E aí você consegue financiamento por FIES, né? Outras Sim. formas de financiamento estudantil. Mas na época que eu fiz não tinha nenhuma linha de crédito voltada para financiar essas horas de voo. Assim. Acho que até hoje não existe, assim, que eu saiba. Pô, E... bacana. E depois? Continue contando a sua trajetória. Você desistiu depois de um tempo e daí tu quis partir pro quê? Então, aí eu decidi que era hora de começar uma nova graduação. Uhum. Aí eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Pensei em fazer direito, pensei em fazer arquitetura, pensei em Cara, fazer. mas que viagem. E tu Como é que gostava uma do pessoa que técnico fez o de curso edificações? técnico que gostava, Eu gostava o do bicho curso pensou até técnico. em direito ali e Mas a esqueceu do gente técnico lá. tem, como eu já falei no podcast anterior, a gente decide melhor com 15 anos que com 17. Exatamente, é verdade. Nossa, Isso é, o meu eu de 15 anos era muito mais com É. a cabeça firme do que o meu 17, que a gente tá cheio de coisa na cabeça. exatamente. Acho que ali nessa idade de 17 rola muita pressão, né? Uhum. Muito. Né, tu fica meio desesperado, assim, sem saber pra onde tu vai correr, né? Eu tô tentando entender isso até agora, porque às vezes dá pra salvar alguém que tá nessa situação, É, que talvez vai assistir Sim. esse podcast, não. Na é época, que né? tem que Como. perceber o erro antes de acontecer, entendeu? Sim, sim. Pra já tomar a decisão certa. É, Então. porque tu vê que ele foi filosofando várias coisas. E até chegar no. Voltar pro onde ele Voltar tava. pra onde já tá. Então Exato. acho que uma coisa que a pessoa tem que ver é analisar o que, que ela gostava aos 15 anos. Isso já é uma dica que eu dou. É, Exatamente, a parte de engenharia eu também decidi ali no ensino médio ali. Sim, depois não. eu fui mudando de opinião porque a gente começa a filosofar demais, assim. Exatamente. Pô, E isso aí é ali, uma boa. ali no ensino médio eu larguei o curso, eu gostava do curso de edificações, mas eu larguei porque eu queria ir para uma graduação de uma vez, eu estava muito agoniado, assim, eu Você se queria arrepende acelerar. disso, de ter parado o curso técnico de edificações?
Cara, em parte sim. Em parte sim, porque eu não sei, cara, também, porque com a cabeça da época, né, se eu parar, né, se eu fizer uma regressão aqui, eu acho que se eu tivesse concluído o curso técnico em edificações, eu teria ficado acomodado, sabe? Eu ia, pô, com 18 anos, porque querendo ou não, né, quem sai do ensino médio não vai conseguir uma colocação no mercado que te dê um salário de um técnico, né? Uhum. Então, imagina tu sair com 17, 18 anos ali de um curso técnico, ganhando um salário, entre aspas, astronômico para um adolescente, né, para um jovem adulto. Eu acho que isso ia acabar me deixando meio acomodado, assim. E por esse lado eu não me arrependo de ter largado. Mas eu me arrependo de ter abandonado o curso, assim, porque era uma área que eu gostava e eu não deveria ter sido tão afobado, assim, na época, né? Talvez se eu não tivesse tão desesperado, né, tão com tanta pressa de definir algo, talvez eu tivesse me dado melhor assim na carreira, não tivesse esperado tanto tempo para voltar a fazer engenharia também. Sim. E voltando, né, que a gente interrompeu, a gente fez todo esse raciocínio. Tu tava pensando em voltar pra faculdade depois do curso de aviação. Isso. Tu começou a fazer direito e depois o que tu fez? Não, eu não cheguei a fazer Não, tu direito. pensou fazer direito, mas só. Eu pensei em fazer direito, pensei em fazer arquitetura. E aí me caiu essa ficha, sabe? Pô, eu fiz o curso de edificações, eu gostava do curso de edificações, eu, Aleluia. eu tenho essa afinidade com a área da física e da matemática, e aí eu fiquei nessa balança entre arquitetura e engenharia, né? Mas como eu não sou tão talentoso para desenho, meus dons artísticos, né? Minha parte de artes plásticas não é muito boa, então eu optei pela engenharia civil, né? E também é uma história até um pouco louca, assim, porque quando eu decidi fazer engenharia civil, eu decidi que eu queria fazer no IFSC, né, no Instituto Federal, que é É onde isso, eu eu, ia onde eu perguntar depois. curso. Depois eu faço uma coisa. Porque eu acho que é até bom a gente voltar nisso depois também. Porque eu queria fazer no IFSC, e aí eu decidi isso no início de 2017. Só que quando eu decidi, já tinham encerrado as inscrições para o vestibular do IFSC, e aí não deu para fazer, né? Aí em 2017, 2 ali no segundo semestre, eu pensei, agora eu vou fazer o vestibular, vou me inscrever, vou estudar bastante para passar. E aí eu descobri que o IFSC não fazia mais vestibular, era só com a nota do Enem. Ah, teve uma época, é verdade. Isso é. Aí é que entra a parte da sorte, ou a gente pode dizer que é destino, né? Que foi as estrelas que se alinharam, porque em 2015 eu estava dando aula para o ensino médio. E tinha uma turma de terceirão minha que estava muito, muito preocupada com essa questão do Enem, né? Que o Enem acaba desesperando a galera. Eu peguei e falei para eles, pô, vou fazer o Enem com vocês. Vamos ver aí. Vamos ver como é que é. Caraca. Porque na época que eu me informei no ensino médio, eu nem fiz Enem, porque o Enem não servia para nada na época. Sim, era só uma prova de avaliação. Eu também me formei em Uhum. 2008, 2008 para 2009 e era uma prova só de avaliação do ensino médio. Eu não quis fazer. Aliás, eu nunca fiz Enem. Isso é. Então, na época eu também nem me interessei em fazer. E aí eu decidi nesse ano, não me lembro exatamente se foi 2014 ou 2015, que eu decidi fazer a prova para acompanhar meus alunos ali do terceirão que estavam apavorados, né? Mas não estudei para nada, né? Não peguei uma gramática para revisar regras da literatura que no meu ensino médio ainda acho que era gramática antiga, né? Então fiz de qualquer jeito, assim, sabe? Fiz de qualquer jeito. Tem uma gramática nova aí? Sim, a gente Ah, teve o novo uma. acordo da língua É, ortográfica? isso, acho que foi 2008, 2009 Foi. que teve esse Foi acordo. 2008, eu acho. É aquele lá que tirou o acento da palavra ideia e tal. Isso, só que eu Isso, acho que Ah, no tá, tá. vestibular de 2008 já estava atualizado. Ah, tá, é, sei, 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 sei. enfim, Eu achei que mas era algum outro mais recente aí que eu não fiquei não, sabendo. não, é antigo já, é só os tiozão que pegaram essa transição aí, tipo. Aí o acento de voo, trocou os hífens, eu Não, não mas eu sabia peguei esse, antes daí nem eu peguei, agora. pô. E isso não tiraram as tremas também, né? É. Ah, extrema Ah, mesmo. isso aí é verdade. É. E aí, assim, eu fiz a prova por fazer mesmo, assim, só pra fazer, porque, né, pra acompanhar eles lá e tal. E aí,
Beleza, fiz. Eu acho que eu nem olhei o resultado na época, nem olhei como é que eu tinha ido. Eu só queria ver como é que era a prova mesmo, né? Por que esse pavor todo. Aí eu entendi também por que o pavor todo. E por que esse pavor todo? Cara, eu acho que assim, a prova do Enem, ela não é uma prova complicada, assim, né? De conteúdo, né? O conteúdo não é tão pesado, mas ela é uma prova cansativa demais. Que na época, acho que até na época que eu fiz o Enem, eram 2 dias seguidos a prova, né? Agora eu acho que Sim. É são 2 2 fins de domingos semana. agora, 2 eu semanas. acho. Isso. Eu, particularmente, acho pior. Tu fica um domingo inteiro, uma semana inteira de tensão. Tem É. esse lado psicológico que deve ser pior mesmo. Mas, cara, chega no final do segundo, na época que eu fiz ali, né? Chega no final do segundo dia de prova, tu só quer terminar e entregar, sabe? Não consegue mais raciocinar nada. Tu olha para a prova, ela já começa a embaralhar tudo. É É verdade. muito, muito, muito cansativa a prova. Mas, assim, não é difícil. Não é difícil o nivelamento ali, se a gente vê o nível da prova. Se tu tivesse, sei lá, mais tempo para fazer ela, né? Ou se ela tivesse menos questões, talvez, ela seria bem mais tranquila, né? Bem menos apavorante. E aí, basicamente, essa é a minha impressão inicial do Enem. Assim. Foi a única vez que eu fiz Enem, depois eu não fiz mais também. Mas eu acho que o que pega é o cansaço mesmo. Mas foi o Enem que fez tu passar para engenharia, então? Então, aí voltamos, né? Fast forward aqui agora. Voltamos para 2017. Eu descubro que não vai ter vestibular. Aí eu vou olhar o regulamento. Ah, dá para usar o Enem de até 4 anos antes, né? A tua nota do Enem de até 4 anos atrás. Eu pensei, vou usar a minha nota do Enem, mas com certeza eu não vou passar, né? Porque eu nem estudei para esse Enem. E de fato não passei de cara, né? Porque na primeira chamada lá, não, minha nota ficou abaixo da nota de corte, mas fiquei na lista de espera. E aí começou uma montanha russa de novo. É, eu recebi a notificação de que eu tinha classificado para o pessoal chama de listão, né? Eu pensei, pô, nem vou. Que era uma chamada pública lá no ginásio do IFSC. Eu pensei, nem vou. Porque eu tava, se eu não me engano, eram 40 vagas para o curso de engenharia civil. E eu tava em 35º, 36º classificado para essas vagas remanescentes, né? Então eu pensei, não vai ter, sei lá, 35 pessoas que vão abrir mão de uma vaga de um curso de engenharia civil numa universidade A sala federal. toda desistisse daí. Exatamente. Eu pensei, não vou nessa chamada. E aí a minha esposa insistiu. Não, vai lá, vai que, né? Vai que tu dá sorte, vai que, sei lá. E aí eu fui, peguei no dia, fui. E aí eu descobri que a galera desiste de se inscrever porque, como eu falei, eu estava em 35º, 36º, não lembro exatamente, e chamaram até o 98º para completar as 40 vagas. Caraca. É porque eles foram chamando e foram desistindo, né? Isso Oh, mas desistiu Mas geral. depende. é É que o IFSC, ele não é tão conhecido assim como uma universidade federal. exatamente, é que o curso de engenharia civil tinha Ah, iniciado no era. IFSC, se eu não me engano, há 2, 3 anos. Não tinha sido nem avaliado no ENAD, nada ainda. Né? Hoje em dia tá bem Sim, avaliado, assim, hoje em né? dia é a segunda maior nota do Brasil entre os cursos de engenharia civil no ENAD, cara. Então, Uhum. Sim. defender aqui minha instituição. Ei, falando nisso, tu teve numa universidade federal, que é um ambiente completamente diferente do. Não sei se é completamente diferente, porque eu nunca tive, mas é um ambiente aparentemente diferente do Instituto Federal. Queria que tu descrevesse mais ou menos como tu entrou nas duas, antes de tu falar do teu curso de engenharia civil, né? O diferença do ambiente, assim, como é que foi estar num Instituto Federal que, em tese, é bem mais profissionalizante do que estar numa universidade federal que tem toda a parte de academia, essas coisas. Então, eu acho que essa diferença ela existe e ela é bem expressiva, assim. Ali no Instituto Federal, o pessoal, os professores, eles não têm muito essa preocupação com a academia diretamente, né? Eles querem formar o graduando ali
para o mercado, né? Uhum. É uma formação, como o Guilherme falou, profissionalizante, né? Acho que isso, né, já vem um pouco do DNA do Cefet, ou antes mesmo, Uhum. quando era ETFESC, Escola Técnica, né? Sim. Porque essa sempre foi a filosofia ali da instituição, né? Então, eles estão sempre preocupados em te fazer compreender como é que essa situação que tu tá vendo, que tu tá aprendendo, vai se aplicar quando tu for atuar profissionalmente, né? Uhum. Enquanto na UFSC, né, a gente tem os professores muito mais catedráticos, né? O pessoal muito mais formal, muito mais sisudo, às vezes carrancudo até. E é uma... Assim, eu percebo bastante... acho que a diferença mais gritante que me fez acender essa luz, né, de perceber essa diferença, foi quando eu comecei a ver a parte prática do curso, né? Porque na física eu tinha uma disciplina que era física prática, né? Onde a gente fazia experimentos no laboratório de física, né? Só que a gente, cara, era uma... A gente não podia mexer nem num termômetro sem supervisão, assim, sabe? Tinha o técnico do laboratório lá que mexia pra gente, a gente não podia interagir muito com os experimentos, né? E aí uma coisa que marcou demais para mim, assim, é que até entrando já um pouquinho na estrutura do curso de Engenharia Civil, ali no Instituto Federal a gente tem na primeira fase, tem uma disciplina chamada Projeto Integrador. E esse projeto integrador você vai desenvolver um projeto, como se fosse um mini projeto de pesquisa mesmo, e ele visa integrar as disciplinas da primeira fase, todas, né? E aí a gente fez era um trabalho em equipe, a gente fez uma proposta que precisaria fazer alguns experimentos práticos, assim, né? E aí eu lembro que quando a gente definiu o tema, o professor da disciplina chegou, tá beleza, tá definido, vocês vão precisar fazer ensaio ali usar as peneiras ali do ensaio do laboratório de solos, vocês vão precisar usar a prensa, tá, pega aqui a chave do laboratório e vai lá. Cara, eu quase chorei de emoção quando eu ouvi essa frase. Cara, na UFSC a gente não podia. É sério, assim, ó, mal podia segurar um termômetro na mão sem a supervisão do técnico ali. Claro, né, não sei se Sim. também seria a situação para um laboratório de física diretamente, mas o IFSC ele tem muito essa abordagem de botar o aluno em situações onde ele tem que se virar na prática ali, e eu acho que isso faz bastante Mas, ô diferença. Luiz, desculpa a ignorância, mas lá nos laboratórios do IFSC também tem, assim, pessoas que trabalham lá com pesquisa e etc. Sim, sim, a gente tem vários projetos de extensão, inclusive aqui o Porque eu acho que lá na UFSC o cuidado deles era mais nisso, assim, não, a de um gente aluno não acabar estragando um equipamento que é importante para os doutorandos, para o não, pessoal que trabalha no laboratório, não, né. essa questão de largar a chave do laboratório na nossa mão foi um pouco hipérbole, assim, porque tinha o técnico lá Uhum. supervisionando, mas eles deixavam a gente muito à vontade para trabalhar no laboratório, sabe. Sim, Eh, sim. de Tipo, Voc incentivavam, assim, né, vai isso, lá, usa, vocês tem vocês precisam, sei lá, uhum. usar aqui o misturador, beleza, é assim que usa, pode usar aí, quando terminar o experimento limpa, tal, né, aí, eu a gente, claro, tem o pessoal responsável ali pelo técnico de laboratório normalmente, né, que ele tá ali vendo tudo, mas a gente, naquele momento ali que ele mandou a gente para o laboratório, a gente viu que a gente podia, né, qualquer ensaio que a gente quisesse fazer ali, a gente poderia fazer, sabe. E essa liberdade eu não sei porque eu não fiz o curso de engenharia civil na UFSC, talvez seja uma comparação até um pouco injusta que eu estou fazendo, né, mas comparando as minhas 2 experiências, assim, eu vejo, acho que essa é a principal diferença, assim. Eu tenho uma amiga que ela fez engenharia sanitária na UFSC e fez engenharia civil no IFSC. Ela falou que o IFSC realmente é bem mais prático, assim, os professores são muito mais empolgados em preparar para o mercado de trabalho. É mais ou menos isso que falasse, assim. Isso. Ela não me deu também detalhes, porque ela também validou um monte de disciplina, mas ela falou que gostou muito mais do clima do IFSC do que do clima da UFSC. Sim, sim. Não, realmente a gente tem, hum, não sei se
Acho que talvez seja por causa dessa questão da filosofia da instituição mesmo, né, que já vem dessa linha, mas realmente, assim, comparando os dois cursos, como eu falei, pode ser uma comparação injusta que eu estou fazendo, mas a abordagem do IFSC ela é muito mais prática do que a da UFSC, assim, né? A gente, por exemplo, dá um outro exemplo aleatório aqui. A gente, eh, a gente tem uma disciplina de projeto arquitetônico na grade da engenharia civil, né? Onde o objetivo do semestre na disciplina era elaborar um projeto arquitetônico de um prédio de 4 andares. Uhum. E aí, esse projeto arquitetônico que você faz nessa disciplina de projeto arquitetônico, ele vai servir de base para você fazer todas as disciplinas de projetos de instalações que você vai ter depois, né? Então, você vai fazer o seu projeto, a sua disciplina de projeto hidrossanitário, você vai usar o projeto que você fez, e aí você, né, quando os professores justificam, né, essa, essa metodologia, né, porque eles dizem que um projeto arquitetônico de um aluno de engenharia civil que está cursando a disciplina de projeto arquitetônico na 4ª fase do curso, ele vai estar cheio de imperfeições, né? E Uhum. quando você chegar no mercado, você vai pegar muitos projetos que vão estar cheios de imperfeições. Então tem essa abordagem, assim, realmente, né, como eu falei, as comparações que eu estou fazendo podem ser um pouco enviesadas, posso estar sendo injusto nas comparações, mas eu percebo realmente que o IFSC, ele tem mais essa preocupação com a formação profissional, assim, mais, acredito que mais até do que com a formação acadêmica em si. Cara, eu acho que não é injusta não, porque eu já ouvi outras pessoas falando isso também, e eu acho que a justificativa talvez seja essa filosofia, né, que já vem de anos e anos aí. Mas será que isso é no Brasil todo também? Será que todos os institutos federais pelo Brasil têm essa mesma Hum, pegada, assim? não, aí eu não Não sei dá pra te saber? dizer, porque eu não conheço a realidade dos outros IFs. Pelo Guilherme que sabe eu alguma já coisa? ouvi da Universidade Federal do Ceará, eu não sei o IFSC, mas a minha amiga fez mobilidade na Universidade Federal do Ceará. Ela fez disciplina de instalações hidráulicas e nem projeto teria. Ela que sugeriu que tivesse. Caramba. Ela fez onde? Na universidade ou no Isso, na Instituto Federal? Universidade Federal do Ceará. Então, que é conhecida também. Então, eu acho que talvez essa seja uma filosofia mais presente nas universidades federais mesmo. É, Eu não eu- tenho certeza, mas eu tô vendo. Claro, não estamos fazendo uma pesquisa, não estamos Uhum. afirmando categoricamente nada. Mas pelos relatos que eu ouço, inclusive o meu primo estudou na FURB. Da FURB é uma universidade municipal de Blumenau lá. Ela é consórcio. Como é que eu não sei explicar? É comunitária. Ela é privada, mas ela não é sem fins lucrativos. E ela é de Blumenau. Então, uma cidade de Santa Catarina. Então, ele falou que o curso lá também é bem profissionalizante. E que os próprios professores que dão lá, que já tiveram na UFSC, eles falam que é bem diferente, assim. Então, eu acho que o próprio clima da universidade, ele... Eu não sei, no nosso curso eu achei que tinha disciplina de projeto, mas eles incentivam muito a tu pegar bolsa de pesquisa. É isso que eu senti o clima do nosso curso de engenharia sanitária. Mais do que, inclusive, estágio. Eles querem que os alunos... Sim. Os professores, eles são muito pesquisadores. Eles querem... Não que nos outros não seja, mas eu vejo o clima do nosso curso de engenharia sanitária os professores têm muitos alunos bolsistas. Eles querem que os alunos sejam bolsistas deles. Eles querem que os alunos continuem na academia para continuar as pesquisas. E produção de artigos, essas coisas. Porque a academia se banca atualmente do governo, né, para teu curso ganhar recursos do governo, precisa produzir artigos. Gostando ou não, é assim que funciona. sim. Então eu acho que a estrutura da UFSC é pensada justamente para se autoalimentar dessa forma, pelo menos no curso de engenharia. Eu já vi curso de letras também, conheço alguém do curso de letras que também eles incentivam muitos alunos a pegar bolsas de pesquisa para a produção de artigos. Então eu acho que a própria estrutura das universidades federais, não sei como são nas outras, mas do Ceará também eu vi notícias sobre isso. Então eu acho que tem esse foco, assim. O foco da Universidade Federal é mais preparar os alunos para a própria Universidade Federal, para servir a própria universidade.
Não Uhum. sei se quando que teve essa mudança, porque antigamente a UFSC era tinha muito foco em profissionalizar. Talvez o curso de engenharia mecânica seja diferente, principalmente porque a maior parte das bolsas são privadas, são empresas que financiam lá no curso de engenharia mecânica da UFSC. Tipo, meu irmão, ele foi bolsista, ele é engenheiro mecânico, né? Ele foi bolsista da Embraer, então eles financiavam justamente para conseguir futuros funcionários. Então, eu acho que depende da mentalidade, mas eu acho que a mentalidade enraizada na Universidade Federal de Santa Catarina é formar acadêmicos. Eu né, como também não tenho muito embasamento para afirmar, mas eu concordo, eu acredito que essa seja a questão mesmo, que a Universidade Federal, ela acredito que ela prepara o aluno para a academia, né, Uhum. não necessariamente para o mercado em si, que eu acho que esse talvez seja o foco mais dos institutos federais de forma geral, né. Mas tem outras diferenças também, né? É, Então, por exemplo, uma questão também, até te interrompendo, Digão, a gente, eu não sei se é lenda, tá? Isso aqui eu tô especulando de coisas que eu ouvi falar, que na UFSC, no curso de engenharia, a disciplina de desenho técnico qual auxiliado por engenharia? computador, na engenharia civil, Qualquer desculpa, uma? na Ah, engenharia tá. civil. O curso, a disciplina de desenho técnico auxiliado por computador, o famoso AutoCAD, né? Ela é uma Uhum. disciplina optativa, né? Então, hum, Na sanitária, sim. Na engenharia Era, né? sanitária, o desenho técnico é todo à mão. Pelo menos hum, quando há 8 anos. Sim. enquanto no IFSC, na terceira fase, a gente já está aprendendo conceitos e projeto em BIM, sabe? Uhum. Então, acredito que até essa questão pela estrutura curricular até da UFSC, talvez ser um pouco mais antiga, né? Talvez isso seja É mais difícil de mudar, né? seja um Sim. traço genético da estrutura, né? Olha, a gente só começa a ter. A gente, na realidade, no curso de engenharia sanitária, não é nem obrigatório usar o AutoCAD. Claro que se tu for fazer um desenho técnico de, por exemplo, uma instalação hidráulica à mão, tu vai demorar. Já demora no Sim. AutoCAD semanas. Se tu for fazer à mão, tu vai demorar meses. Pra alunos, pensando em alunos, assim. Sim, Tipo, sim. É tipo não poder usar o Word, né? assim, Escrever à Isso. mão. mas tem uma disciplina na sanitária que é o CAD, só que ela é optativa. Uhum. Eu tenho quase certeza que não é mais. Eles reformularam o nosso currículo. Ah, tá, o currículo foi atualizado em Eu 2017 vou ou até 15. confirmar. É, Vou confirmar. Mas eu ainda acho que é optativa, mas eu não tenho certeza. Estão pra reformular de novo o currículo, eu ainda acho. né, não, isso eu percebi também ali, né, tratando dessa diferença, que eu acho que a estrutura curricular do IFSC ela é mais moderna, assim, ela está mais atualizada com as ferramentas que se usa né, para engenharia hoje. É, Sim. falando nessa diferença ainda, é legal até explicar essa diferença para quem está. Porque tu tem que decidir o teu curso que tu quer fazer com 17 anos, normalmente, ou mais, quem tentou várias vezes, que nem eu tentei duas no caso. Tu também tem que decidir o lugar onde tu vai fazer, né? Então, não é simplesmente, vou fazer na Universidade Federal, ponto. Tu tem opções assim, não só tem além da nota, né? Tu tem que tirar, se tu tirar uma nota boa, tu vai ter mais opções, mas tu também pode focar em uma. Como é que foi agora falando do clima, assim? Quando tu entrou na UFSC e quando tu entrou no IFSC, como é que é o clima dos alunos, das aulas? Tu pode me explicar, assim, a diferença? Principalmente dos alunos, porque das aulas tu já falou um pouco. Sim, sim. No caso da diferença dos alunos, assim, cara, eu acho que, não sei, talvez por eu ser o tiozão quando eu já entrei no IFSC, né? Eu já entrei ali com 25 anos, então eu me senti um idoso na sala de aula, né? Então era uma galera mais jovem, talvez na UFSC eu percebia até pelo curso de física, né? Tinha uma galera mais velha que, principalmente os repetentes, né? Porque é muito comum você repetir matérias, tanto na física quanto na engenharia, mas na física é mais comum você repetir matérias, né? Então era uma galera um pouco mais madura, assim, na UFSC, né? Em comparação com o IFSC.
Mas eu sinto que na UFSC tinha um pouco mais de clima de oba-oba, assim, sabe? De matar aula para ir em bar, de pegar o happy hour ali, né? Ao invés de ir para aula. E no IFSC eu acho que até pela. Acho que isso é Cara, eu acho que é bem influenciado. questão de idade isso aí. Pode ser, pode ser. Pode Sei ser. lá, Porque tu não acha que Não não, eu. sei, eu não sou uma pessoa que ia em festa, então eu não sou Então, padrão. Mas eu sentia que tinha muita festa no curso. Eu não isso, sei, eu não ia, mas eu sei que tinha muita. no IFSC, talvez por eu ser mais velho, eu não era convidado, era excluído. Ah, não vamos chamar, não vamos chamar o tiozão ali pra acabar com o Mas rolê, né? no IFSC que teve trote, assim. Teve, mas eu não participei. Tanto no IFSC quanto na UFSC, na verdade, eu não participei de nenhum dos trotes. Mas ali no IFSC tinha aquela. Acho que era o trote integrado, né? Que é uma vibe bem mais suave, assim, né? Não é aquela imagem que a gente tem do trote da galera batendo com peixe na cara um do outro. É uma o trote gincana. integra. Uma gincanazinha, e a galera até arrecadava alguns fundos ali para doar para uma instituição. Mas eu acabei não participando porque. Não sei, porque eu não me sentia na vibe, sabe? Não. Não se sentiu na turma ali, né? Talvez por eu ser o tiozão da turma, né? Então. Sim. Então tu já entrou tiozão focado, então. O que que tu achou? Exatamente. Quero que tu descreva, explique, assim, fala melhor que a gente, né, sobre como é que é o curso de engenharia civil, assim. Lá Cara, o no curso. IFSC, principalmente. Se tu fosse Eu acho sugerir que pra alguém, tu tá, pelo diálogo até agora, eu vi que tudo que tu gostou, que tu finalmente tomou a tua decisão do coração, assim. Sim. Então, o que que tu... Como é que... Explica, dá um resumo, assim, o que que vocês veem, essas Cara, coisas. de modo geral, assim, eu, eu posso dizer que hoje eu sou fã de carteirinha desse curso de engenharia civil do IFSC. Porque, como eu falei ali, na primeira fase, tu chega de cara, tu já tem um choque de realidade. Eu acho que isso mais até para quem veio do ensino médio, né? Eu já tinha minha experiência pregressa aqui de graduações anteriores, né? Mas no exemplo da primeira fase ali, né? Você entra e você tem uma disciplina de metodologia científica que vai te ensinar basicamente a escrever artigos, né? Esse é o, o objetivo da disciplina. A gente tem uma outra disciplina de comunicação e expressão, de sustentabilidade, se eu não me engano, esse é o nome da disciplina. Não, é engenharia e ambiente, alguma coisa do tipo. E aí a gente tem essa disciplina de projeto integrador, que ali, na verdade, eu acho que é ali que eu percebi que esse seria o curso para mim. O projeto integrador, o professor, na época eram 2 professores que davam a disciplina, eles vão propor ali para a turma que façam uma pesquisa numa área de seu interesse, de preferência voltado à sustentabilidade, porque o projeto integrador ele visa fazer a integração entre essas 3 disciplinas, né, que é comunicação e expressão, metodologia científica e engenharia e sustentabilidade, esse é o nome da matéria. E aí, cara, eles te dão total liberdade de escolha do tema, total liberdade de metodologia que tu vai adotar para fazer o trabalho, né, de como tu vai apresentar os teus resultados. E ali que eu percebi o diferencial do curso e da instituição também, né, porque é muito, eu acho que é libertador, assim, tu ter essa liberdade de escolher, né, os temas que tu quer trabalhar, os temas que tu tem afinidade. E, cara, foi, foi assim, espetacular. Claro que tu vai ter as disciplinas de cálculo também na primeira fase, não dá para fugir, né? Mas é um curso assim que eu senti no começo já que não ia ser só cálculo, né? Ali tu já percebe que não é só matemática e física. E, e assim, para quem está pensando em fazer engenharia civil, né, eu recomendaria primeiro dar uma pesquisadinha ali como é que é o IFSC, porque, cara, é uma realidade muito que eu não esperava encontrar numa universidade pública, sabe? Eu pensava que era uma vibe mais de universidade privada, assim, né? E, e o curso, tu vai sendo introduzido à engenharia aos poucos, sabe? Não é algo que eles chegam e jogam na tua cara, assim, toma, Uhum. isso é engenharia.
E essa disciplina de projeto integrador da primeira fase, ela é muito importante nesse processo. Vocês têm projetos, então, desde a primeira fase? Sim, sim. Nessa disciplina de projeto integrador, até citando o meu exemplo, né, exemplo pessoal, a gente desenvolveu ali um trabalho que a gente queria avaliar como é que seria um comportamento de um concreto produzido utilizando, ao invés do agregado graúdo ali, a brita, né, se a gente utilizasse material reciclado de rodovias, né, o material fresado, né. E aí a gente, né, primeiro fez ali um levantamento bibliográfico, né, para validar as ideias e tal. E aí depois a gente partiu para a prática, a gente pegou esse material, fez ali umas misturas, né, começou a testar, e os professores entram, orientam, né, de qual que seria a melhor forma de fazer essa investigação, né, mas eles te dão total liberdade, como eu já falei, para você realizar esse processo. E no final do semestre a gente, né, tabulou lá os resultados e apresentou para a turma, escreveu um artigo também e apresentou os resultados para a turma. E cara, e assim, acho que ter isso na primeira fase, acho que Um gás. te dá um gás Uhum. e te faz entender o que que é um curso, o que que é uma graduação, né? Porque E pareceu muito um TCC, assim, né. isso, ele é um a gente Talvez em menor escala, mas, cara, é teve tudo, teve uma Uma coisa bem orientação, teve aplicável, eu achei. artigo. isso, é um mini TCC. Aí Mas vocês teve nem entendiam direito não de sabia tipo, nada, concreto e não sabia tal. não sabia nada. Aí os professores, claro, vão orientando, né, e e Acho que talvez esse é o bacana, né. e Tu isso, não sabe, mas tu tá então, já botando a mão na massa ali nas coisas que tu vai saber futuramente, né. exatamente. E se tu tiver dando um passo maior que a tua perna, né, como acontece em algumas equipes que fazem esse trabalho, Uhum. é, tu tem a oportunidade de perceber que esse teu passo é maior que a tua perna e recuar Uhum. né, e definir melhor o escopo do teu trabalho. E acho que isso é muito importante para quem está entrando numa graduação, essa parte de definir escopo, ela é muito subestimada, né. E assim, o curso começa já com o pé direito, assim, cara. Isso me lembra o curso de jornalismo da UFSC. Agora, falando disso da UFSC, o curso de jornalismo da UFSC, tu já começa o curso com redação para rádio, redação para TV, redação para jornal. E já na segunda fase tu já faz um mini jornal. Eu acho que o curso de jornalismo da UFSC é bem próximo do que tu tá explicando do curso de engenharia civil do IFSC. Eu senti muita diferença, assim. Aliás, o curso de Uhum. jornalismo da UFSC é realmente bastante elogiado, assim, no por aí. Então, Sim, sim. eu acho que isso é o próximo. Eu tive muito mais prática no curso de jornalismo do que no curso de engenharia sanitária da UFSC. Uhum. Mas, a partir da quarta fase, quinta, tu começa a ter muita matéria teórica no curso de jornalismo. Mas no começo é mais ou menos invertido. Tu começa primeiro todas as práticas e depois começa a filosofia de comunicação, essas coisas. E Não, daí foi aí que eu também desisti. na engenharia civil, pelo menos, é o contrário, né? Tu começa com as disciplinas um pouco mais de base comum, Uhum. assim, né? E aí depois, quando começa a entrar as específicas da civil ali, as disciplinas de estruturas, principalmente, o pessoal dá uma Desanimada? desanimada. Sério? No Uhum. Sério? curso de Eu engenharia também. sanitária é o contrário, né, Rodrigo? Não. Da metade pra frente vai É, decolando. não É porque na. daí tu não vê uma coisa só, né, tu vê várias coisas, então tu Sim. pode até decidir o que que tu gosta mais. Não, sim, na civil tu também tem uma gama bem extensa ali de áreas, né, para que tu acaba estudando, né? Mas normalmente as disciplinas da área de estruturas que começa a ver ali a partir da quarta fase é o motivo de muita gente desistir da matéria. Porque, assim, ó, não que seja muito complexo, não é nenhum bicho de sete cabeças também, mas é algo que aí, de novo, entra aquela questão da afinidade. Eu acho que tu tem que ter afinidade com essa área porque ali tu vai ter um agrupamento ali de conhecimentos, porque tu vai para tu fazer um cálculo estrutural, é importante tu saber muito bem a física, né?
muito bem a parte de análise estrutural, que é uma disciplina que tu vê antes também, de mecânica dos sólidos, né, de resistência dos materiais, precisa saber bastante química também. Então, às vezes, se tu tá com alguma defasagem em alguma dessas áreas, acaba te desacelerando, assim, né? Então, o curso ele vem numa crescente e tem muita gente que chega nessas disciplinas de estruturas e meio que batem numa parede, assim, sabe? Então, Eu não, acho que a não, gente. não que Hum. seja desanimador, assim, mas é onde a galera normalmente encontra mais dificuldade. A gente já vai chegar nesses assuntos aí da melhor matéria e pior matéria, daí a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Com certeza. Mas antes da gente chegar nisso, eu queria falar sobre a disciplina de cálculo, né, que tu teve, a gente teve, basicamente acho que todas as engenharias têm, né. Uhum. Qual foi a tua impressão dessa disciplina? Porque eu acho que muita gente que vai entrar ainda na faculdade ou que entrou agora, deve estar com medo dessa palavra aí, né, dessa disciplina de cálculo. Então, cálculo também não é um bicho de 7 cabeças, apesar de ser pintado como um bicho de 7 cabeças, mas de novo tem essa questão da tua base, né, tua base vai ser muito importante para o teu sucesso em cálculo, né, porque quando chega ali no cálculo, ali na engenharia civil, no IFSC, a gente tem basicamente 4 disciplinas de cálculo, né, que é o cálculo A, cálculo B, equações diferenciais e equações vetoriais. E aí o cálculo A, tu tem uma enxurrada de informação, assim, né, que é basicamente o que tu já viu no ensino médio, mas tu não lembra, tu nunca lembra, né. Então tu vai aplicar, na verdade, muito conceito de função, né, Uhum, que tu vê desde o primeiro ano, na verdade desde a oitava série, oitava no hoje nono ano, né, oitavo, nono ano, tu já começa a aprender um pouquinho de conceito de função, e quando tu chega ali no cálculo A, no cálculo 1, se tu não tiver uma base sólida com esses tem que ter conceitos, uma base boa de tu Estudou em colégio funções. particular, né? uma parte, eu estudei parte do meu ensino médio ali meu ensino fundamental, aliás, em colégio particular, e aí depois eu saí do colégio particular, mas estudei num colégio Sim. federal também, né, É. né. Tu sentiu que teve uma base boa, assim, né? Sim, sim, isso eu posso me considerar privilegiado por isso, porque a gente sabe que a realidade do ensino de matemática na rede pública é bastante complicado, assim, porque hoje, né, acredito que isso é um problema que vem de algumas décadas, na verdade. Hoje é muito difícil de você formar um professor no Brasil, né. E o professor que se forma, ele acaba fugindo da rede pública, né, ele vai para as escolas particulares. Então né, nesse tempo que eu trabalhei também no ensino público, né, eu percebi que tem muito problema de continuidade, sabe, né. Muitas vezes um professor dá aula num colégio num ano e no próximo ano ele não nem sabe onde ele vai dar aula, sabe. Uhum. Então eu percebo, às vezes os alunos ficam sem professor também, né, que é um problema grave do ensino público, principalmente do nosso ensino estadual, né, e isso prejudica demais, assim, não ter essa continuidade, né, essa linearidade no aprendizado da matemática é um fator complicador, com certeza, para quando você chega, né, num curso de engenharia para cursar uma disciplina de cálculo, é algo que aí você vai ter que correr atrás, né, aí, né, aí entra uma questão que você descobre também na graduação, que você estudar só na universidade, né, só na sala de aula, não é 10% do esforço que tu vai ter que ter para ter sucesso, né, então, aí você começa a ter que correr atrás das coisas por fora, assim, né, você precisa revisar muita coisa. Hoje até, eu acho que na UFSC, né, já tem uma disciplina de pré-cálculo até, né, Sim. A é gente falou Eu ia falar bastante disso agora. então essa questão do pré-cálculo, ela visa, acredito, justamente fazer esse nivelamento para que você entre preparado na disciplina de cálculo, né, porque Uhum.
porque acredito que, né, mais uma estatística tirada do bolso aqui, acredito que 90% dos alunos que entram numa graduação na área de exatas não lembram desses conceitos que são essenciais para você cursar uma disciplina de cálculo, né. A gente até a gente falou sobre pré-cálculo no último podcast aqui, né, Gui? Uhum. Mas também a gente falou sobre, tu acabou de comentar, né, que estudar só pelo que tu vê em aula não é nem 10%, né, do que tu vai precisar estudar para Exato. ter sucesso. E a gente comentou que hoje em dia tem bastante vídeos na internet, né, que ajudam bastante. Então, a gente citou ali o canal do Me Salva, o canal do Gringues, que são, pelo menos para mim, funcionou muito bem, e também para nossa convidada da semana passada também funcionou super bem nessas disciplinas. Eu não sei se tu chegou a usar algum desses aí, assistiu alguns vídeos na internet, ou se tu ficava mais no livro, como é É, que tu estudava ali em cálculo? eu como eu sou de uma época onde esses recursos não existiam, né, não existia YouTube na época, né, na minha época de ensino médio Não principalmente, era né. popular, no caso, né? Exatamente, ou Não, mas até não era no ensino médio, era no cálculo mesmo que a não, gente sim. usou. Não, mas eu acho que, né, eu acho que isso solidificou em mim uma busca por fontes mais confiáveis, entre aspas, novamente, né. Mais É, convencionais. eu não me sinto, pessoal, isso é uma questão pessoal minha, tá? Eu não me sinto muito à vontade de estudar para alguma coisa, através de, é claro que isso, como complemento, eu acho perfeitamente aceitável, né? Mas eu vejo muita gente hoje que estuda só pelo conteúdo que ela vê no YouTube ali, que nunca pegou o Stuart na mão para folhear ali o livro de cálculo, para fazer os exercícios, né? Então, eu acho que isso é uma. Eu não busco muito esses recursos, né? Sempre quando busco é para complementar alguma questão também, né? Mas eu gosto das fontes mais oficiais, assim. Isso, mais uma vez, é uma questão bastante pessoal Sim, minha, é né? mais do livro então. Uhum. Eu sou mais do livro, exatamente. Uhum. Mas claro, volta e meia eu estou pesquisando alguma coisa, acabo encontrando algum conteúdo, que hoje em dia a gente tem muito conteúdo de excelente qualidade no YouTube, Sim. em outras plataformas também, né? Mas eu acho que é importante, às vezes, pro aluno ali, para quem está cursando a disciplina, ele não vai saber muito bem filtrar se esse conteúdo é de qualidade, né? Então, Uhum. até por isso que eu procuro evitar, né, me apoiar muito nesses recursos, né? Mas tem muita coisa de qualidade. Até no Instagram, hoje em dia, eu acho que eu acompanho mais conteúdo no Instagram do que no YouTube propriamente dito, né? Como eu disse, né, eu tenho uma afinidade aí com a área de estruturas e tem alguns perfis ali no Instagram de um pessoal né, que tem experiência, que compartilha bastante experiência, que é bem bacana. Tem o engenheiro Nivaldo, que é um profissional aqui da região de, de Itapema, se eu não me engano, ou Balneário Camboriú, que ele compartilha. Cara, é um conteúdo muito rico que você não vê dentro da universidade, Uhum. né? E que eu acho que ele pode complementar o teu aprendizado, né? Então tem bastante conteúdo online de qualidade aí, mas acho que é importante a gente filtrar, né? E às vezes o aluno da graduação não pode não ter as ferramentas necessárias para fazer esse julgamento, né? E aí tem que tomar esse cuidado para não cair em nenhuma armadilha, né? Uhum. E cálculo foi a pior matéria pra ti ou Não, teve não, alguma outra? não, nem de longe foi a pior matéria, cálculo, cara. Só uma pergunta, tu fez cálculo no IFSC e na UFSC ou tu validou? Sim, fiz no IFSC e na UFSC, não dava para validar porque a estrutura curricular era completamente, eu nem tentei validar, na verdade, porque antes de tentar eu dei uma lidinha na ementa lá, né, e era tudo muito Ah, diferente, tá. carga horária diferente, eu nem tentei. Aí eu refiz, até um pouquinho por vontade mesmo, porque pode, Não né, foi um como saco, cara, ter que refazer? não, cara, eu Não? gosto, porque eu gosto muito de matemática, eu gosto dessa área de cálculo, e talvez por isso que cálculo não tenha sido a minha pior disciplina, né? A pior disciplina na minha percepção, porque eu tenho bastante afinidade assim com essa área, eu gosto bastante. Qual foi a tua pior, assim? Cara, a pior também tá aí dentro dessa seara da matemática, né?
mas eu já vou me justificar também de por que foi a pior. Eu acho que a pior disciplina foi álgebra linear, E- porque a álgebra linear, ela, apesar de ser uma disciplina da matemática, ela é uma matemática muito mais abstrata, assim, sabe? Quando tu quando começa a ver esses conceitos, começa a transformar tudo em matriz, sabe? Qualquer coisa que tu olha é uma matriz, aí isso começou a fritar um pouco o meu cérebro. É que álgebra linear, né, só para explicando, eles transformam tudo que a gente vê na matemática de forma analítica, assim. Então, tudo um número, o número 2 é um vetor que vai do 0 ao 2. O número. Qualquer coisa é um vetor ou uma matriz. Então eu me lembro que quando eu fiz álgebra linear, quando pediu pra calcular o ângulo entre duas matrizes, eu pirei, gente, isso é muito abstrato. O pior é que eu vi um canal no YouTube, aleatoriamente, faz um ano, que começou a explicar a matemática com base na álgebra linear, mas mostrando a aula era praticamente num plano cartesiano e mostrava as coisas assim acontecendo. A álgebra linear, eu não vi tudo, na real. O canal, inclusive, era em inglês. Eu não entendo muito inglês, mas eu vi o que estava acontecendo. As coisas começaram a fazer muito. A álgebra linear começou a fazer muito sentido. Eu acho que o problema da álgebra linear é a forma como ela é ensinada. Pode Porque se tu ser, começar. pode ser. Se tu botar o ponto 2 no plano cartesiano e botar ali, tu entende como é que funciona a soma na álgebra linear, que são dois vetores, um do lado do outro, 2 mais 2, 4. Não, Uhum. eu acho que Multiplicação, tu gira as coisas, isso é muito legal. Isso vendo no YouTube, eu achei muito legal. Na aula eu achei insuportável. não, eu acho que realmente tu tem razão, porque, né, puxando aqui da memória, eu acho que grande parte do meu esforço nas aulas de cálculo de álgebra linear estava em entender por que que aquilo ali é um vetor, por que que esse objeto é um vetor, por que que Uhum. qualquer coisa é um vetor. Eu não conseguia visualizar isso, Sim, sabe? eu também. E realmente, de repente, né, talvez isso seja uma questão também porque a carga horária é um pouco mais curta que as disciplinas de cálculo, por exemplo, né? Então talvez falte um pouquinho de tempo na cadeira, assim, para tu poder, para o professor poder apresentar essa abordagem mais visual, mais sensorial do que é a álgebra linear. Mas tu conseguiu passar de primeira, Sim, sim, 5,75. então não foi a Mentira. pior, assim, porque foi meio abstrato, meio chato, mas Não, deu tudo certo. não, é que é uma disciplina enjoadinha, assim, Uhum, chatinha mesmo e que eu não sentia prazer em estudar, eu estudava por obrigação mesmo, assim. sim. Vamos falar de Ma coisa boa então, teve a melhor matéria aí? Qual que tu Cara, considera aí? escolher uma melhor matéria é bem difícil, assim, acho que mais difícil que escolher a pior. Bom, fala Por um legal aí que tu acha então que Tu gostou que qualquer tu pessoa iria recomendaria, gostar. ó, esse curso. Eu sinto É, saudades dessa matéria. eu acho que tem uma disciplina muito interessante que eu acho que só tem no IFSC também, então quem for cursar engenharia civil aí, estiver escutando a gente, dá uma olhadinha na grade lá antes de fazer a matrícula, né, antes de fazer o vestibular, que é uma disciplina chamada Concepção e Lançamento do Projeto Estrutural, que é basicamente quando a gente faz as disciplinas de estruturas, né, você vai aprender a calcular elementos estruturais de forma isolada, né, então, você vai ter calcular, por exemplo, uma viga, você vai calcular um pilar, você vai calcular uma laje, você vai calcular uma escada, um de reservatório, etc. forma isolada a gente teve na sanitária também, né, Guilherme? Tem Uhum. uma disciplina lá também que ensina a calcular de forma isolada, Não, mas pode continuar falando. até porque é um projeto, É só para é um contextualizar que também processo, tem no nosso curso, então talvez seja não, é que é um uma disciplina processo bem comum. muito trabalhoso. Você fazer um cálculo estrutural envolve muito trabalho de cálculo, de desenho, de detalhamento, né, de análise, né, envolve um trabalho muito extenso. Então, né, digamos que tivesse uma disciplina de cálculo estrutural ali que você tivesse que dimensionar uma casa inteira, né, todos os elementos de uma casa residencial unifamiliar. Aí. Acredito que essa disciplina deveria ter umas 4 cadeiras, uns 4 semestres para você conseguir calcular essa residência, porque é um processo
muito trabalhoso e muito lento, assim, que envolve muito iterativo também, né? Você precisa refazer esse Uhum. processo várias vezes. Então, talvez por isso esses cálculos sejam vistos de forma isoladas nas disciplinas de estruturas, né? E essa disciplina da concepção e cálculos, concepção e lançamento do projeto estrutural, Uhum. a gente tem uma outra abordagem para essa questão das estruturas, né? Que aí você começa a ver os efeitos das suas escolhas como projetista estrutural, né? Que hoje até é um termo que o pessoal mais antigo não gostava de usar, hoje em dia é mais comum, porque antigamente existia a imagem do calculista estrutural, que era uma pessoa que era contratada só para fazer cálculo estrutural. Ele não fazia desenho, ele não projetava exatamente, né? Ele só pegava os elementos ali de uma edificação e calculava, né? E hoje em dia, né, com as ferramentas de software que a gente tem, né, que facilitam esse processo, que fazem, na verdade, praticamente esse processo por nós, existe essa questão do conceito do projetista estrutural. E aí, nessa disciplina, a gente vê onde as escolhas do projetista impactam no resultado de um projeto estrutural, né? Então, você vê que, se eu botar essa viga aqui dessa forma ou botar da outra forma, qual que vai dar o melhor resultado? Você rotacionar esse pilar aqui, direcionar ele nesse sentido, como é que a estrutura de forma global vai se comportar quando eu adoto essas escolhas, né. Uhum. E, cara, essa disciplina é fantástica, assim, e que eu saiba só tem no IFSC também. Então, é uma exclusividade nossa. É, vamos passar. E Pode falar, hum. Rodrigo, eu dou sua Não, não. palavra. Não, pode falar. Não, eu ia partir para outro assunto já. Eu também ia partir para outro assunto. Então, Eu, então vai tu. eu ia partir já. Falasse dessas disciplinas todas, agora vamos para a parte um pouquinho mais profissional. Tu conta sobre os teus estágios. Pelo que eu saiba, tu começou a estagiar já no início do curso. Como é que Sim, sim. foi? O que que tu fez? Se tu gostou? Não, eu quis começar cedo, né, o estágio ali dentro da engenharia civil, porque apesar, né, de ter escolhido o curso já com um pouco mais de maturidade, eu não Uhum, tinha muita noção de como é que seria a atuação profissional, né, depois de formado, né. Então, eu já queria logo do começo começar a experimentar, porque a engenharia civil, como eu acho que a maioria das engenharias, né, ela você tem um leque muito grande de opções de atuação. Você pode atuar em diversas áreas distintas, né. Então eu comecei na terceira fase do curso, eu comecei a estagiar num escritório que trabalhava com projetos preventivos contra incêndio. uhum, E aí foi bastante bacana, assim, de entender, eu tinha mais contato com obra, né, com administração de obra, tinha um pouco de contato com o projeto também, então é muito bacana você ver os conceitos que você adquire na graduação, se concretizando na atividade profissional ali, né, porque às vezes parece que quando você está estudando ali, você está fazendo um monte de conta sem sentido, fazendo uhum, conta por fazer, né, e aí quando Uhum. você começa a estagiar, você percebe, né, que não é tão a esmo assim essa montoeira de cálculo que a gente faz, né. E aí ali, Sim. né, eu vi que nesse primeiro estágio que eu fiz, que essa, né, como é que funciona a profissão na prática, né, e ali eu também tive a oportunidade de conhecer diversas áreas já dentro de uma única empresa, né, tive contato com obra, tive contato com projeto, tive contato com parte de suprimento também, de almoxarifado, então deu para adquirir um pouquinho de conhecimento de cada área e foi bem bacana, assim, essa primeira experiência. E aí eu estagiei ali por um ano nessa empresa, uhum, e aí foi no momento em que eu comecei a perceber minha afinidade pela área de estruturas ali. E aí eu decidi que eu queria procurar um outro estágio que pudesse me direcionar mais para essa área de estruturas. E aí eu comecei a estagiar numa outra empresa, que é uma empresa que desenvolve softwares para projetos de engenharia, né, para desenvolvimento de projetos de engenharia.
comecei a trabalhar, a estagiar na área de suporte técnico deles, voltado para o software de estruturas, né. E aí estagiei ali por 2 anos, cara, o aprendizado foi absurdo, assim, né, então eu até brinco, né, que nos 3 primeiros meses de estágio eu aprendi mais do que nos 2 anos que eu já tinha 2 anos e meio que eu já tinha feito de graduação. E estagiei lá por 2 anos, e aí quando finalizou o contrato de estágio ali, eu já estava de coração partido que ia ter que dar adeus, porque, né, o pessoal que não sabe, a gente não pode estagiar por lei, né, a gente não pode estagiar mais de 2 anos numa mesma empresa. Uhum. E aí, quando finalizou o contrato de 2 anos ali, eu fui efetivado no cargo e estou trabalhando até hoje nessa empresa. E e completamente satisfeito com a minha atividade. Cara, é importante isso daí de tu aprender em 3 meses o que, né, não aprenderia em 2 anos ali. É bom então uma pessoa que faz engenharia civil se atentar a isso, né, tentar ali um estágiozinho para ver se realmente vai gostar, Sim, para ter um aprendizado bacana. se eu pudesse dar um conselho, assim, para quem está começando, né, na graduação, ou mesmo quem já está, né, mais avançado, procura um estágio quanto antes. E também, se possível, procura estágio em mais de uma área, principalmente dentro da engenharia civil, né, porque, por mais, né, que a gente tenha uma afinidade com uma área, a gente vai desenvolver naturalmente essa afinidade com uma área ali dentro da engenharia, você nunca sabe qual vai ser a sua atuação profissional quando você terminar a graduação, né. Às vezes isso apesar da gente querer muito uma coisa, às vezes não é exatamente o que a gente consegue, né. Então o estágio ele é muito importante, né, para você adquirir esses conhecimentos práticos e também te auxiliar na hora de ter que tomar uma decisão de onde você vai atuar, com o que que você vai atuar, para você não começar atuando cru, assim, sem conhecimento prático na área, né. Então eu acho que o estágio ele é muito importante, né, e essa frase do aprender mais em 3 meses do que em 2 anos e meio de graduação, eu acho que ela, né, pode ser uma hipérbole, uma parábola talvez, Uhum. mas ela é verdade, porque ela te dá um conhecimento diferente do que a graduação te dá, né, e e aí acho que ela serve para que você faça a concatenação das ideias do conteúdo teórico que você vê na graduação, ela facilita e o estágio ele é um catalisador para o aprendizado nesse caso. É, eu acho que tu até consegue concentrar melhor o teu aprendizado durante o curso, né, porque tu vai juntando o que o professor tá te falando e o que tu sabe que tu Uhum. precisa no dia a dia, Sim, né. não, quando você tem esse direcionamento, você tem mais foco também no É, estudo, né. por exemplo, tu falou ali da disciplina de estruturas, que o cálculo né, tem bastante iteração e tem que refazer ele várias vezes, e pelo pouco que eu sei, assim, esses softwares de estruturas que realizam o cálculo ali pra ti, geralmente, né, então eles poupam muito trabalho, e aí tu passa a prestar mais atenção em como botar as informações para o cálculo e como ler aquelas informações, do que propriamente perder o tempo ali com o cálculo, né. Sim, Então muda um pouco do teu foco, como a gente acabou de falar. Então é bem bom mesmo o estágio para lapidar o teu modo de aprender, assim, né. não, é exatamente essa, você consegue. Eu acho que o mais importante talvez do estágio, é que você consegue compreender que a tua graduação é uma ferramenta para a tua atividade, sabe. Todo o Hum. conhecimento teórico que tu adquiriu ali nos teus anos de graduação, eles são uma ferramenta, eles são uma plataforma para que você, né, Sim. desempenhe uma função específica, né. E é Então só o esse início ali, né, só a Ex base. Sim. exatamente, mas eu acho que o estágio ele te dá essa percepção que eu acho que é importante que você adquira o quanto antes numa graduação, sabe. Você ter essa percepção de que tudo que você está estudando ali, apesar de às vezes parecer, né, "Putz, fazer conta aqui de novo, porra, 5 anos fazendo conta", mas,
tu acaba percebendo, tendo uma percepção melhor de que aquilo ali vai ser a tua base, né? Vai ser a tua plataforma para tua atuação profissional posteriormente. E o estágio ele facilita nessa compreensão. Então, por mim, eu estou finalizando aqui. Eu só quero fazer uma última pergunta, assim, de praxe, né? Tu já deu, praticamente. Mas eu queria que tu desse um recado final pra quem tá te ouvindo. Eu sei que tu já deu um conselho, faça estágio, mas o balanço geral da tua vida acadêmica, profissional. Dá um recado, assim, o que tu sugeriria, o que tu não aconselharia? Então, baseado na minha biografia, né, acho que o conselho que eu dou não tenha medo de experimentar e de se frustrar. Eu acho que isso é bem importante. Acho que no teu desenvolvimento acadêmico ou mesmo profissional, é importante tu aprender a lidar com a frustração e de tu entender quando essa frustração vai ser um limitador na tua vida, né? Onde que está o limite dessa frustração? Porque a frustração ela acontece naturalmente para todo mundo, né? Independente né, de qual que seja o seu salário, de qual que seja o seu cargo dentro de uma empresa, em algum momento você vai se frustrar, né? Então, o conselho que eu dou é esse: você acredito que você precisa entender como é que essa frustração te atinge e você não pode ter medo de reconhecer que essa frustração é algo importante e que pode ser, né, um fator de desgosto, digamos, na sua vida, né? E não pode ter medo de dar um passo atrás para dar 2 passos na frente, sabe? Eu acho que esse é né, baseado aí na minha biografia que eu apresentei durante o podcast, eu acho. Literalmente 2 passos para trás e 1 para frente, né. Exatamente, né? Às Teve a vezes. física, teve a aeronáutica ali, né, e Não, voltou para engenharia. Passou se a gente. voos, Foi pra literalmente, engenharia. nesse trajeto. Não, se a gente for entrar em minúcias aqui, a gente vai perceber que teve mais uns passinhos para trás aí que foram omitidos aí né, em prol da narrativa, né? Fez curso de Mas. culinária, não, tô brincando. Não, Participou do mas. MasterChef 2001. Sou ex-BBB, para quem não sabe, quem não tá me reconhecendo. Né? Não, mas eu acho que, Vendeu cara, isso. miçanga. Né? Mas teve situações quase. Não cheguei a vender miçanga, mas tive muito perto. Ó, até pensei em já fazer brigadeiro pra vender, mas isso daí não nada a ver com a profissão, é só pra ganhar um dinheirinho mesmo. Sim, não, e é justo, e é justo. E assim, cara, acho que basicamente a ideia é essa: não ter medo também de colocar a cara, sabe? De ir às vezes vai na dúvida mesmo, experimenta o negócio e se não der certo. Claro, se você tiver já uma mentalidade, né? Se você tiver muito decidido, né? Né, se você tiver o embasamento para fazer uma escolha muito jovem, melhor ainda, né? Se você nunca se frustrar, melhor ainda, mas acho que você precisa reconhecer, né, o momento em que essa frustração vai ser algo importante na tua vida e saber dar essa recuadinha aí, né? Acho que é um fator de ouro. Bom, eu queria atualizar vocês sobre a matéria de AutoCAD ali, né. Eu confirmei Ah, aqui que, Voltou pros na engenharia informantes. sanitária e ambiental no novo currículo tá como obrigatória a Ah, disciplina, então show de agora bola. a pessoa tem AutoCAD ali na graduação. Já tem alguma Eh, coisa de BIM também, Juarez, aí já? cara, isso aí eu acho que não. cara, não tem Isso aí eu acho que não. Excel e eu fico horrorizado porque os alunos não sabem mexer no Excel. Isso no IFSC também não tem não, cara. Os E alunos não sabem. realmente, Os alunos realmente, copiam as planilhas de uma aba para outra e daí só que o problema é que eles pegam trabalhos antigos e como as planilhas não são automáticas, eles mudam os dados iniciais e você não vai atualizar a planilha. Então fica uma Frankenstein assim horrível. cara, E tem uma coisa, acho que vou até repetir ali o que eu e o Luiz falamos antes, mas, se a pessoa não sabe fazer a conta no papel, conta simples, aí ela não sabe fazer também direito na planilha, né, usa a planilha dos outros ou acaba não, né, sabendo fazer e enfim. Chega hoje em dia porque hoje em dia tem software para tudo, né, e o software ele faz 1000 contas em 1 segundo ali para ti. Só que se tu não sabe fazer no papel, não sabe fazer no Excel,
tu também não vai saber entender o resultado que o Sim. software está te dando. E aí o erro, que pode ser tipo um erro simples, como o software faz vários cálculos para ti, se torna um erro gigante, né. Então, realmente é importante dar valor, pelo menos, a aprender o básico ali na faculdade, né, aprender aquilo que o professor está te pedindo, para não chegar ignorante depois ali no É, eu mercado de trabalho, né. é um outro conselho, na verdade, que, né, se eu não sei se eu posso dar 2 conselhos aqui, posso É, não, teu tempo talvez. já acabou. É um Mentira, conselho, depois, agora é cobrado. pode falar. Depois eu mando o Pix aí para vocês. É justamente, né, nessa questão que o Rodrigo comentou aqui, que é uma frase que eu não vou conseguir creditar pro autor, porque eu não lembro quem que me falou essa frase, mas é que você, como o Rodrigo falou, né, hoje em dia a gente tem ferramenta computacional para tudo que você imaginar dentro da engenharia, você tem uma ferramenta computacional. E a dica é: desconfie do seu software, sempre, sempre. Né? Eu trabalho numa empresa que desenvolve softwares para projetos de engenharia, e parece que eu estou fazendo propaganda contra a minha empresa, mas não tem nada a ver, porque o software, ele é desenvolvido, né, ele é um programa ele é uma máquina de fazer contas, um Uma programa calculadora, né. ele é uma Sim. calculadora super potente, né. Então, às vezes, o escopo para o qual essa ferramenta foi desenvolvida, não condiz com a aplicação que você está tentando dar para essa Uhum. calculadora. Então, você precisa saber olhar para o resultado que esse programa está te fornecendo e fazer o que a gente chama de continha de padaria, né? Fazer ali a continha de padaria, que é o que tu aprende na graduação, e você precisa saber esses conceitos, né? Você precisa ter esse embasamento teórico, né? Essa parte de cálculo que é muito chata, mas se você não souber isso, você vai ser refém do seu software. E isso é uma coisa que não pode acontecer, principalmente, né, para quem trabalha na área de engenharia civil com Sim. projetos, né? Isso não pode acontecer, né? Porque até um mercado aí chama do engenheiro apertador de botão, né? Uhum. Que é o cara que pega ali o software, faz a modelagem da edificação ali, mas ele não sabe nada o que está acontecendo, ele não sabe o que o software está considerando na hora de fazer o cálculo para ele não sabe se aquele resultado que o software está apresentando ali é adequado para esse problema que ele está tentando resolver, né? Porque basicamente esse é o papel do engenheiro, né? Hoje em dia, né, com essa transformação digital que a gente tem, que atinge também a engenharia, né? O papel do engenheiro acaba se tornando mais crítico ainda nessas etapas de você validar o resultado, né? Então você precisa ter esse senso crítico de reconhecer o erro ali, ou o resultado que não está adequado ao seu problema. E, como o Rodrigo muito bem falou, a sua formação acadêmica ela serve justamente para isso, né? Porque senão, se fosse só pegar o programa ali e desenhar uma casinha, né? Qualquer estudante da sexta série faria, né? Então, você tem 5 anos de graduação justamente para ter esse senso crítico, né? Para saber lidar com os resultados né? E depois, quando você for, por exemplo, vender um projeto, você está entregando uma solução confiável para o seu cliente, né? E, e, e isso é bastante importante. Esse conhecimento teórico é bastante importante para isso. Bom, uma última pergunta só para finalizar, e acho que tu deve responder em uma palavra. Tu acha que agora vai? Tipo, tu vai finalizar o Agora curso de vai ou engenharia ou pretende? tu pretende Então, desistir para cursar então, outra cara, coisa? assim, cara, é até um negócio que parece brincadeira, mas não é. Eu pretendo fazer outras graduações ainda. Ah, não, mas Porque, agora vai, mas pelo menos pretende concluir essa. não, essa a gente vai terminar. Essa a gente. Tô tão Tu É perto também questão já assim tá de que. honra, trabalhando, é então questão de provavelmente honra. é só um extra o que tu vai fazer agora. Isso, exatamente. Mas. É, Mas que outra graduação seria essa daí? Já não cara, Direito. entendi. direito é uma coisa que eu sempre quis fazer, né? E eu acho que até tem uma área afim ali com a engenharia, que é a parte de laudo pericial ali também dá para atuar com as duas, né? Com as duas áreas
trabalhando juntas, né? Então o direito faria sentido. Eu gostaria de fazer gastronomia também, eu gosto muito Viu? de... Ó, tive uma luz aqui, eu sabia. Caramba. Eu acho que é uma formação que eu acho que deve ser muito, muito bacana, assim, mas também, cara, eu tô tão cansado já dessa graduação que talvez eu esteja só falando de boca para fora e na hora de me inscrever num curso novo eu não vou querer passar por tudo isso de novo, Minha cara. amiga adorou gastronomia. Então Mas ela, todo mundo... ela trabalha com isso, então não. Então eu tenho um problema assim com o conceito de trabalhar com gastronomia, porque eu adoro cozinhar, mas eu acho que transformar o teu hobby em uma profissão é sempre um erro, é sempre um equívoco. Então essa é o meu... Eu faria gastronomia mais por conhecimento próprio mesmo, assim. Acho bacana quem trabalha, acho que a minha limitação mesmo em ter escolhido essa área anteriormente é essa questão do transformar hobby em profissão, que não sei se é uma boa ideia, não. Porque aí tu acaba ficando sem hobby. Daí. Sim. Concordo. Cara, muito obrigado pela participação, Luiz. Foi uma ótima conversa. Eu achei muito boa. Eu acho que a gente matou 3 coelhos aí numa paulada só, né? Porque a gente falou sobre curso de física, a gente falou sobre curso de aviação, né? Totalmente inesperado, mas, cara, muito interessante isso. E falando sobre engenharia civil, né? Então, o nosso objetivo aqui é justamente isso, compartilhar experiência, compartilhar histórias aí para pessoas que estão aí se identificando ou, né, estão em dúvida. E o nosso objetivo é cada vez avançar mais em outras áreas, em outras engenharias, e também avançar em patamares também diferentes, né? Mais para frente pegar pessoas já formadas, pessoas que já têm mais experiência e elevando o nível cada vez mais, né? Sim. Então, muito obrigado pela participação. Não sei se o Guilherme também quer falar alguma coisa. Não, eu agradeço. Eu acho que a conversa foi muito interessante. A gente variou bastante os temas. Eu gostei dessa trajetória dele entre vários cursos diferentes. Foi muito bom tu ter falado da tua experiência profissional com estágio. Eu acho é uma coisa que me faltou muito, é ter feito um estágio mais em uma empresa. Então, eu acho que é muito interessante tu detalhou bastante curso, mas tu mostrar a tua experiência para outras pessoas que vão entrar numa faculdade e estão mais preocupadas em passar nas matérias do que realmente em usar a faculdade como uma ferramenta para a sua profissão. Sim. Até eu, aproveitando para finalizar aqui também, eu que agradeço o convite aí de vocês, né? Foi uma honra, né? Estar com esses nomes grandiosos. Grande mesmo, né? O sobrenome ali, grande pra caramba. Nem cabe na tela aqui. E acho que é legal também poder falar um pouquinho, trocar essa experiência, né? Porque eu acho que eu sou, né? Não querendo me considerar um destaque, mas eu acho que eu sou um ponto fora da curva, assim, por essa questão de desistir mesmo das coisas, porque às vezes a pessoa se força, né, a fazer um negócio ali que não gosta, empurrar isso até o fim. Eu acho que, né, compartilhar essa história é importante para que as pessoas percebam que talvez não seja um problema desistir quando é necessário. Sim, e tu também, né, não precisa se culpar, porque semana passada a nossa convidada também começou química, né, Gui? Começou química, fez ali 1 ano, 2, e desistiu e mudou para engenharia sanitária. Sim, então, eu até também agora, a gente desisti. está com 100% dos participantes aqui. O Guilherme também desistiu. A gente está com 100% aqui dos episódios aqui do podcast com pessoas que desistiram e depois foram para engenharia. Então, não precisa se culpar por causa disso, porque a gente está vendo que é bem comum mesmo. Até aqui conversando com vocês, estou pensando em compilar isso, escrever uma biografia, lançar um... Tá pensando em trocar de novo. Lançar... Conversando aqui com vocês, eu vi que não é bem o que eu queria. Pô, engenharia, na real, acho que não é. Caramba. Mas de repente lançar um curso de coach aí, né, pra dar uma mentoria ali no... Brincadeira, não. Não, mas isso, beleza, galera. então. Beleza, E aí, então. também, se precisarem qualquer coisa, tamo aí, né? Se alguém quiser
Quando tu tiver no quarto curso, a gente chama de novo. Exatamente. Na próxima engenharia que eu fizer aí, se quiser chamar, Quando tô estiver à fazendo disposição. astronomia. Não é pior, fazendo um curso fazendo letras alemão, né? Um negócio assim. Sim. Cara, beleza, então. Obrigado, Fechou? Luiz. Valeu, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado também a todo mundo que tá ouvindo a gente aí, né? Esses minutos que a gente passou junto. Uhum. Minutos? Pô, acho que... 1h, Quanto tempo 54 aí? minutos e 7 segundos sem cortes. Exatamente. Vocês querem ficar mais 6 minutos aí pra fechar das aulas? Não, senão o YouTube Só não pra- gosta de números exatos. Mentira, ele Né, gosta. eu vou ter que conversar com a minha numeróloga aqui pra ver se a gente... Não, se tu Porque vê o aluguel do espaço aqui é 2 horas, então pra Ah, gente é. aproveitar bastante o O dinheiro. aluguel, esses tijolinhos desgastam depois de muito tempo. Isso aqui é uma sala, não sei se já perceberam. Então tá, agradecemos ao Luiz, agradeço ao Rodrigo e agradecemos a todos que estão nos ouvindo e esperamos vê-los no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever, aperte o sininho de notificação porque para o algoritmo do YouTube lembrá-los de seguir. Bem importante também sugerir aí, tipo, outras áreas, ou até Isso. mesmo alguma pessoa que vocês conheçam, né? Que a gente possa convidar para participar aqui também. Seria bem bom para todo mundo. Sim. Qualquer coisa, entre nos comentários, vamos ler todos. Então tá, Rodrigo quer deixar o recado final? Não, tá ótimo. Boa Tá, noite pra gente? todos. Muito obrigado a todos e até Valeu. o próximo vídeo.